conhecidos, o que também é muito bom, sinal que a gente está ampliando essa rede de diálogo também, né? Meu nome é Carolina, eu trabalho aqui no Conselho de Psicologia, eu sou assessora de políticas públicas, né? Acompanho o Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas, que é quem hoje está fazendo esse lançamento dos documentos de referências técnicas para a atuação do psicólogo. Depois eu vou explicar um pouco mais como é que funciona esse processo de pesquisa, alguns de vocês aqui já participaram de algumas, né? E contar um pouco dos resultados dessa pesquisa aqui no Rio Grande do Sul, né? Das duas, na verdade, né? Tanto da do CREAS quanto da atenção às mulheres vítimas de violência. Hoje, nas quartas-feiras, todas as quartas-feiras, a gente tem reunião da Comissão de Políticas Públicas e do Conselho. Então, essa, na verdade, é também uma atividade da Comissão de Políticas Públicas. A ideia é que cada vez mais a gente consiga ter essa organicidade entre o centro de referência e a própria comissão, né? Então, já fica aí um convite para que retornem todas as quartas-feiras para esse espaço, né? Claro que daí não é aqui, a gente se reúne lá embaixo na sala do Brasil. Bom, queria então convidar a Raquel da Silva Silveira. Eu e a Raquel passamos a tarde num evento lá no Justiça Federal. A Raquel, ela é pós-doutoranda em Psicologia Social ali na URGS. Ela trabalhou, trabalhou na tese dela de doutorado sobre essa temática das mulheres em situação de violência. Foi professora de Direito da Uniriter por um tempo, embora ela seja psicóloga também. E aí vai nos contar um pouco sobre trazendo alguns elementos dessa discussão a respeito das mulheres vítimas de violência, da Lei Maria da Penha. E a gente também tem a Lucilene, do sobrenome Pinheiro, né? Sou ótima nessa coisa da formalidade. A Lucilene, ela trabalha numa empresa aqui do Norte de Baltazar, da PASC, né? Depois pode também te apresentar melhor, assim, dentro dos detalhes. São práticas, eu acho que também é importante porque, fora a pompa da coisa, né, ela descreve um pouco do lugar que a gente fala. Assim. A gente tem aqui, a equipe do CREPOP, ela é composta por mim, pelo Dani, que é estagiário lá, a Cris também, que é nossa estagiária, a Alexandra, que é conselheira presidente do CRP, também é conselheira de referência do CREPOP, né? E nessa interface que eu estava falando com a CPP, a Cris hoje quem está coordenando a Comissão de Políticas Públicas. As duas estão. O CRP é um lugar de muito risco, uma lesionou o pé, a outra lesionou a mão. A situação é grave. Do lado dela está a Carol, que é uma futura a ser lesionada. Que compõe também a Comissão de Direitos Humanos, que eu acho que é uma outra comissão super importante, que tem toda a interface com essa temática que a gente está conversando hoje, né, que se reúne nas quintas-feiras, depois elas podem também fazer os convites também para as comissões. Mas é quinzenalmente, aí vale a pena sempre dar uma ligadinha para cá para saber se é dia ou não de reunião. Mas tá no site, ó. E é às 6h30, né? Bom, acho que então eu vou começar trazendo esses dados aqui do Rio Grande do Sul e depois espaço para a Raquel e depois para a Lucilene. Primeiro citar o que é o CREPOP, né? Foi o centro de referência que já vem participando de atividades, eu falei isso umas 300.000 vezes aqui, mas eu acho que é sempre importante dizer de onde é que esse espaço é criado, né? Para que a gente não também tome como se a gente sempre estivesse nos lugares, né, naturalizados, nos nossos espaços de prática. Assim. E a verdade é que essa aproximação do sistema conselhos com a discussão a respeito das políticas públicas, ela é bem datada, na verdade. Ela começa com uma experiência no Banco Social de Serviços, que é uma experiência anterior ao CREPOP, que tinha como objetivo situar a discussão da importância da psicologia assumir o seu compromisso social, né, de que a gente tinha que se perguntar sobre isso, de que a gente tinha que se posicionar a respeito de questões que eram afetas da sociedade em prol da garantia de direitos, né. Mas o Banco Social ele tinha uma característica que ela era de um voluntariado e em função disso ela acabou recebendo algumas críticas dessa iniciativa inicial, no sentido de que a gente tinha que se posicionar pelo fortalecimento das políticas públicas.
E aí, então, em 2006 se criou o CREPOP, que busca aí produzir diretrizes para a prática do psicólogo, né? Que aí não são diretrizes no sentido de uma determinação, né, por força de resolução, como tem outros setores do Conselho que vão operar, não. Ela é muito mais uma discussão ética e política do fazer do psicólogo dentro daquela política pública. É isso que se pretendem esses documentos. Eles também não são receitas, no momento nenhum vai lá dizer quantos atendimentos tem que fazer, como é que atende, não é disso que se trata, até porque a psicologia é muito múltipla, né? Então essa especificidade ela acabaria limitando, né, a possibilidade também de criação de outras práticas dentro dos serviços. Mas ela diz a partir de que lugar a gente tem que estar construindo a nossa perspectiva, né? Qual é o lugar em que tem que estar o nosso compromisso quando a gente está no cotidiano, no trabalho com aqueles sujeitos que a gente se dedica a atender, a trabalhar. Então, o CREPOP tem se constituído como essa ferramenta de aproximação do sistema conselhos com a prática dos psicólogos nas políticas públicas, né? O objetivo principal, digamos assim, do CREPOP é a produção desses documentos de referências técnicas, mas não é só isso que a gente faz, né? A gente tem todo um outro conjunto de ações que a gente desenvolve. Um deles, já vou deixar o convite, é o Conversando sobre a Psicologia SUAS, que tem várias pessoas aqui que participam, né? Antes ele acontecia uma vez por mês aqui em Porto Alegre, hoje em dia a gente não tem mais condições de fazer isso nesse ritmo, até porque a gente também, enquanto Conselho de Psicologia, a gente tem feito um movimento de fortalecer os processos de regionalização, então de cada vez mais descentralizar as atividades, né? Então ele segue acontecendo uma vez por mês, mas ele acontece uma vez em Porto Alegre, uma vez em Caxias, uma vez em Pelotas, uma vez em Santa Maria, outra vez em Porto Alegre. Isso porque também a nossa equipe ela teve uma redução, então, e a demanda de trabalho aumentou, então a gente não está mais conseguindo manter o mesmo ritmo de atividades aqui em Porto Alegre, mas em compensação a gente conseguiu aumentar os encontros nas cidades do interior do estado. E ela é também, esse trabalho do CREPOP ele acaba servindo como uma ferramenta de atuação do sistema conselhos, porque a partir dos processos de pesquisa se identifica uma série de demandas que a categoria está enfrentando, que o sistema conselhos pode se posicionar, né, a partir daquilo que vem da fala dos psicólogos. Como foi o caso do sistema prisional, por exemplo, né? Muitos dos fundamentos para as discussões que se fez, da questão do exame criminológico, não sei se vocês estão a par dessa discussão, mas veio também desse processo de pesquisa do CREPOP. Então ele traz aí também elementos para esse trabalho mais geral do sistema conselhos. Para vocês entenderem como é que se dá o processo de construção desse material aqui. A gente tem a definição dos temas, do que vai ser pesquisado, né? Que se dá na APAF. A APAF, para a escolha desses temas, se fundamenta no que foi indicado como temáticas importantes de serem trabalhadas no CNP, que é o Congresso Nacional de Psicologia, né? A psicologia é uma das poucas categorias profissionais que tem esse processo que ele se compara quase com o movimento das conferências, assim, né, que tem a intenção de ouvir dos psicólogos o que eles querem do sistema conselhos. Então, quando uma gestão assume, esse processo ele acontece antes da troca de gestão, né, a cada 3 anos. Quando uma gestão assume, ela já tem esse rol de questões que a categoria se posicionou a respeito do que se quer do sistema conselhos. Então, ali também já foram indicadas que temas que a gente entende que são importantes que o CREPOP deveria trabalhar. E aí, nessa reunião, a gente discute quais vão ser priorizados, como é que vai funcionar, enfim, porque às vezes tem mais temas do que a nossa condição de desenvolvê-los. Depois disso, a gente tem um núcleo nacional do CREPOP, que é quem dá as diretrizes para a construção das pesquisas, né? Por quê? Porque a realidade das políticas públicas são muito diferentes dependendo do estado onde elas acontecem, né? Então, tem estados onde tem uma determinada política que tem um superinvestimento e tem muitos psicólogos trabalhando nelas, tem outros que não vão ter. Se a gente for ter uma ideia, assim, né? Hoje a gente tem aqui mais de 22 mil psicólogos no Rio Grande do Sul. São Paulo tem, sei lá, acho que quase 90 mil. Né? Em outros estados que são muito menores vai ter 2, 3 mil psicólogos. Então aqui, às vezes, a gente tem 200 psicólogos trabalhando numa política pública e a gente consegue fazer grupos, a gente consegue fazer várias entrevistas, né? Em outros estados vão se identificar 2 ou 3 psicólogos. Então a gente tem que tentar construir minimamente uma metodologia que seja comum de pesquisa, para que ela tenha uma validação, digamos assim, né? De dizer alguma coisa a respeito dos diferentes estados. Né? Claro, respeitando as especificidades regionais, mas também tendo uma certa uniformidade.
esse é o desafio que a gente tenta construir para desenvolver uma pesquisa para o país inteiro, né? E ela é desenvolvida nos núcleos regionais, né? Hoje a gente já tem 23 conselhos regionais de psicologia, mas ainda 20 CREPOPs, porque ainda não acompanharam todos as novas. Tem 3 novos conselhos regionais que se desmembraram, né? Não tem um conselho regional por cada estado, tem que ter um número mínimo de psicólogos no estado para constituir um conselho. Então, eles são desenvolvidos, processos de pesquisa nos núcleos. Depois, a gente escreve relatórios a partir dessas pesquisas que foram realizadas, né? Isso volta para o núcleo nacional, e aí tem uma sistematização desses relatórios. Porque, bom, às vezes são mais de um relatório por pesquisa, então tem cerca de 40 documentos lá, que são sistematizados num único documento. Esse documento ele é disponibilizado também no site do CREPOP, né, como um relatório geral das pesquisas. E aí depois se convida uma comissão de pessoas, que a gente chama essa comissão ad hoc, que são pessoas que têm uma certa experiência de discussão, de trabalho naquela área, que vão fazer a escrita do texto propriamente dito, né, em cima desses relatórios que foram trabalhados regionalmente. Depois disso tem uma versão inicial do texto que vem para consulta pública, em que a gente pode ler, opinar, sugerir alterações a esse texto. Depois voltam, então, para sugestões, e aí vem a produção final do documento de referências técnicas, e aí os processos de devolução, de lançamento, né? A gente manda para os gestores, enfim. Aí se constrói diferentes estratégias de como trabalhar com esse material. As 2 pesquisas, né? A pesquisa de mulheres vítimas de violência, de serviços de atenção às mulheres vítimas de violência, foi realizada no ano de 2008, no Sistema Conselhos, né? E a do CREAS foi realizada em 2009. Então, a gente tem uma pesquisa que ela é realizada antes da troca, né, da reestruturação do SUAS, que vai se dar definitivamente em 2009. Né? E a do CREAS está acontecendo em 2009, quando ainda, então, está tendo diversos municípios em que está se reestruturando, está tendo troca de modelo ainda. Então, a pesquisa do Serviço de Atenção às Mulheres Vítimas de Violência, em geral, eram ONGs, né, ou outras instituições que estavam desenvolvendo, e muito pouco ações propriamente dos gestores, né, já municipalizadas, ações próprias, o que já indicava também uma certa fragilização. Então, nessa pesquisa, a gente trabalhou com um recorte de 25 municípios, isso porque no ano de 2008 a gente trabalhou com 4 pesquisas, então a gente tinha muito menos tempo para desenvolver cada uma das pesquisas, né? Enquanto que a do CREAS a gente conseguiu trabalhar com 70 municípios, né, fazer um recorte muito maior, por uma outra condição também de tempo para desenvolver pesquisa. A gente identificou na dos CREAS 62 CREAS nesses 70 municípios, hoje talvez tenha até mais, né, porque ainda era isso, era um momento de reestruturação. Né. Esses 70 municípios são os municípios que têm mais de 50 mil habitantes e um pouco mais, além destes. Destes 62 CREAS, 60 na época possuíam psicólogos, e ao todo tinham 116 psicólogos trabalhando nesses serviços, só para a gente ter uma ideia, né? Nos serviços de atenção às mulheres vítimas de violência, a gente tinha os centros de referência, psicólogos trabalhando em centros de referência, em delegacias da mulher, em abrigos, em serviços de saúde, que daí faziam um atendimento interdisciplinar, né? Serviços de assistência social, ONGs, na Coordenadoria da Mulher, em conselhos de direitos, em serviços universitários que atendiam alguns especificamente essa demanda. E localizamos nesses 25 municípios 30 psicólogos trabalhando em serviços desses citados ali com essa demanda. Né? Então, atividades que eram desenvolvidas por esses psicólogos no serviço de atenção às mulheres vítimas de violência. Então, trabalhos do acolhimento, atendimento ao disque denúncia, desenvolvimento de atendimentos individuais, de grupos de apoio e de aconselhamento, principalmente sobre como acessar o sistema de garantia de direitos, né? Todo esse trabalho de orientação, assim. Reuniões e fóruns da rede de proteção à mulher, então tentativa de articulação dessa rede. Diversas palestras e capacitações, tanto para diversas outras instituições a respeito da temática, quanto para a própria comunidade, para as mulheres, né, para que cada vez mais se trabalhasse no sentido de que elas soubessem dos seus direitos, soubessem como denunciar, como procurar ajuda, como identificar uma situação de outra que possa oferecer-lhe ajuda. Formação em direitos humanos, que tinha essa mesma perspectiva, né, de poder ensinar para a população como acessar seus direitos. Entrevistas pré-audiências,
Então, para ajudar a explicar o que ia acontecer na audiência, né, como falar, o que ia se perguntar, tentar preparar para aquele momento da audiência. A produção de laudos e pareceres para os processos judiciais. E esse processo, então, de articulação da rede, que a gente tinha referenciado antes. Nos CREAs, né, o que os psicólogos contam que estavam desenvolvendo. Então, o CREAS ele vai reunir aqueles programas que antes eram todos separados, né, que era atenção às vítimas de violência, execução de medidas socioeducativas, o programa de erradicação do trabalho infantil, a abordagem de rua e os programas de abrigagem. Né, isso é que abarcava não só o CREAS, mas o Serviço de Proteção Social Especial, que a pesquisa era um pouco mais ampla. Então, os desafios que se colocavam naquele momento é que o que os psicólogos traziam é que, embora o CREAS tinha por objetivo, então, ser um serviço que aglutinava todas essas práticas que se tinham anteriormente, muitos estavam se organizando no sentido de que tivesse equipes separadas e cada equipe trabalhava com uma, e logo, então, o que eles nos traziam é de que isso acabava replicando o mesmo modelo anterior, porque as equipes não se falavam, né? A ideia era justamente que se pudesse integrar, olhar para a comunidade, para o sujeito como um todo, na sua complexidade, né? Dentro do serviço se fragmentava tudo da forma como era anteriormente. Né? Então, a nova organização ela tem demonstrado avanços no sentido da construção de um atendimento integrado às famílias, mas ainda era complicado quando se fragmentava. Né? E a única ação que se colocava para a prevenção do agravo, né, que essa também, teoricamente, é um dos trabalhos do CREAS, né, mas a grande maioria acaba trabalhando muito mais por uma demanda muito grande, né, em cima daquelas situações que a violação já está posta, né, e esse trabalho de prevenção ao agravo que mais se desenvolvia era a questão da educação popular, né, nas escolas, e um pouco desse trabalho antes que eu falava que se fazem no serviço de atenção às mulheres vítimas de violência, de formação de direitos humanos, nas comunidades explicar quais são os seus direitos, como é que eles buscam, como é que acessam a rede de proteção. As atividades específicas, né, acolhimento individual e em grupo, triagem, entrevistas iniciais, construção de estudos de caso, construção de planos e projetos em conjunto com a pessoa e com a família, avaliação psicológica, visitas domiciliares, atendimento às famílias, acompanhamento individual com vítimas de violência, grupos de crianças, adolescentes, mulheres, grupos de cuidadores, oficinas como de sucatas e contos infantis, abordagem de rua, palestras, discussões de caso com a rede, trabalhos intersetoriais, aí, principalmente com os serviços de justiça, né, delegacia de polícia, também rede de saúde e educação. A questão do planejamento, né? O que acontece? Né? Ele ocorre ainda muito... A gente perguntava aos profissionais como é que eles organizam o seu trabalho, planejam o seu trabalho. Né? E aí a resposta que a gente tinha é que ainda ocorre de forma muito individualizada, pela dificuldade de estruturação das equipes e da autorrotatividade. Então essa ainda era a situação que se tinha naquele momento, né? Principalmente porque muitos serviços ainda tinham contratos de trabalho terceirizados. No começo até dos encontros do Conversando sobre as Ruas, a gente passou por muitas situações de psicólogos que estavam saindo do seu município, tinham sido demitidos, ou porque, enfim, o salário também era muito baixo, estavam sendo contratados por outros, então ali mesmo no grupo a gente acompanhava um pouco dessa rotatividade. Assim. Uma fala de que a sobrecarga ela prejudica o tempo de planejamento, né? Então a falta de planejamento acaba levando ao aumento da demanda e inviabiliza a construção de um trabalho de prevenção. Por consequência, os usuários chegam aos serviços quando já tiveram seus direitos violados, também é meio óbvio, porque o CREAS se destina a isso, né? Mas numa situação ainda mais agravada. Né? Reuniões de equipe e de núcleo se constituem como espaços potentes de planejamento. Então, tentar construir esse planejamento em equipe, não só de forma mais individualizada. Né? E isso diz, inclusive, da questão de, bom, onde é que, qual é o limite da prática do psicólogo ou do assistente social, né? Que é uma questão que muitos se colocam. Quando se constrói um planejamento de trabalho em conjunto, isso também fica muito mais fácil, mais tranquilo, né? De se ter esses limites das intervenções, ou como é que a gente se posiciona. Muitas vezes a gente recebe ligações de profissionais aqui dizendo, bom, eu fiz isso e daí a assistente social foi lá e desfez tudo que eu tinha feito, fez de outro jeito. Ou eu disse isso e daí depois ela foi lá e disse aquilo. Né? Bom, quando a gente consegue construir posicionamentos conjuntos, né, isso fica muito mais tranquilo de ser trabalhado. Né? A rede de serviços intersetoriais. Então, a assistência social ela tem por função essa articulação das diferentes políticas, né? A articulação, isso é uma fala dos profissionais mesmo, né? Então, de que a articulação traz uma visão mais integrada dos problemas sociais.
mas ela exige ainda mudanças significativas na lógica de gestão, né? Porque isso não se trata só do serviço, né? Para poder ter uma articulação de rede, tu tem que ter uma visão de gestão mais integrada, né? Tu tem que ter um objetivo daquele gestor, né? Enquanto prefeitura, assim, do que se quer para aquela população, porque senão muitas vezes tem serviços que trabalham com perspectivas completamente diferentes, inclusive do que é a garantia de direitos, de como se quer garantir direitos, e aí às vezes fica um embate entre um serviço e o outro, né? Porque trabalham com lógicas diferentes. Então, esse movimento de tentar construir ações conjuntas no município, né? Pensando o que se demanda naquela cidade, né, em termos de intervenções. Então, por isso, construir redes para além dos casos individuais e fomentar os movimentos comunitários. Então, ver, bom, quais as demandas que se colocam para uma coletividade. Tem uma situação, no município tem muitos casos de idosos que são abandonados. Bom, como é que a gente pode construir uma ação que dê conta disso, né? De prevenir isso. Presença de dificuldades internas da rede de proteção, pelo desconhecimento dos papéis do CRAS e do CREAS, isso em 2009, né, quando está se implementando a política, ainda era muito comum, então os próprios serviços ficavam brigando qual caso era meu, qual caso não era, então ficavam uns buracos, assim, que ninguém atendia, né, e outras famílias que ficavam brigando para ver quem é que ia atender quem, né, então acho que hoje talvez esteja mais claro dentro da rede de assistência social, estou dizendo que não. Então, eu acho que é mesmo, se dentro da assistência social já está mais claro, eu acho que na interface com as outras políticas ainda é um desafio, né, de que se saibam o que é, para que serve cada um dos serviços. A gente já teve situação de estar fazendo roda de conversa na pesquisa da população em situação de rua, que tinha o mesmo município várias pessoas da rede, né, uns da saúde, da ciência, e uma menina começou a dizer, não, porque eu trabalho no CRAS, daí o CRAS ele faz isso, faz aquilo, daí o menino da saúde disse, ah, é? Quantos tem? Onde é que fica? Qual é o endereço? Mas como é que a pessoa chega, né? Então era um trabalho que o próprio município nunca tinha feito, né? Dos serviços sentarem para saber como é que eu encaminho, quando é que eu tenho, que demanda que eu tenho que te destinar, para quem que vai receber, né? Articulação da rede de serviços, então, né? Tinha um exemplo de ações que vinham sendo desenvolvidas para tentar dar conta disso. Então tinha um município que fazia esse dia da triagem, que eles reuniam vários serviços e aí vinham os casos que estavam assim mais, que eram alguns serviços identificavam como mais complexos e pensavam para quem que se destinava, quem que ia trabalhar o quê, a quem cabia que parte daquele caso, como é que iam trabalhar aquele caso de forma mais integrada. As reuniões sistemáticas de rede, né, tanto intra quanto intersetoriais, tanto então para as discussões dos casos específicos quanto para o enfrentamento das vulnerabilidades, então essas questões de olhar para as demandas mais ampliadas, né? Própria construção de uma rede de enfrentamento, a situação de exploração sexual infantil, a articulação de uma rede de proteção à mulher, né? Então pensar em ações, em construções de fluxos, né? Para demandas mais, enfim, que abarcam uma coletividade, né? Organização conjunta do fluxo da rede de atendimento, alguns municípios estavam tentando construir isso, e a realização de encontros temáticos, né? Então, alguns iam discutir o que é o papel do Estado, o que é o sujeito de direito, tentando um pouco, acho que naquela visão que eu falava antes, que a gente não tem uma visão comum de como desenvolver esse trabalho, né? Do que é garantir direito, do que é... Né? Então, alguns tentavam fazer encontros mais de formação mesmo do serviço, tentando criar uma visão mais comum, assim. Nas situações do serviço de atenção às mulheres vítimas de violência, o que se dizia sobre a rede, né? Ainda a ausência de uma rede de proteção articulada, então é uma rede muito fragilizada, assim, alguns municípios tinham um interesse do gestor de investir mais, então tinha um pouco mais de recursos, mas a grande maioria era extremamente quebrada a rede, não tinha um fluxo que conseguia encaminhar, né, da entrada até bom, se resolveu a situação, a mulher conseguiu denunciar ou não, foi abrigada, conseguiu um emprego, né? Porque a situação é muito mais complexa do que sanar a violência por si só, né? Mas, bom, como é que se dá conta de reorganizar uma família quando precisa se desmontar aquele núcleo familiar ali, né? Os contratos dessa rede acabavam sendo contratos pessoais e não institucionais, né? Então, quando saía a pessoa da instituição, se perdia a relação de rede.
Os serviços não conseguem oferecer o suporte necessário às mulheres, então isso era uma fala das próprias mulheres, de que, bom, tá, eu chego aqui, daí vocês me dizem que eu tenho que denunciar, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, depois eu faço, e daí, né? Enfim, os serviços não conseguiam dar conta de fato, oferecer um suporte para elas, né? Então, instigavam a fazer, mas e aí, né? Para onde é que eu vou depois? Identificar que existe também uma demanda de trabalho, que muitas mulheres dependem financeiramente também dos companheiros, né? E da própria questão da moradia. Então, a rede de proteção não é só delegacia, né? Precisa de muito mais do que isso. Ausência de atendimento para homens agressores e para crianças e adolescentes, filhos de mulheres vítimas de violência. Comportamento preconceituoso dos trabalhadores dos diversos serviços, né? Acaba afastando as mulheres dos serviços, mesmo dentro do serviço de saúde, né? Tem às vezes um olhar preconceituoso. Não precisa ser necessariamente dentro da delegacia, né? Muitas vezes a gente pensa isso, o policial tratou mal, não. Muitas vezes dentro do próprio serviço de saúde ou do próprio serviço de atendimento às mulheres, quando tem, tinha um relato disso, assim, de que quando é uma mulher que volta muitas vezes, né? Já começa a pensar, que saco, sabe? Se dá conta, né? Tipo, e aí acaba afastando também, né? Então tem um julgamento também moral que vai se construindo aí dentro, às vezes, do próprio serviço de atenção, de que então também essa mulher não quer mudar, de que, né, e acaba culpabilizando ela. Compreensão das relações existentes e seus efeitos, né? Então de tentar olhar para a complexidade dessa relação que está colocada ali, né? Que não é só um quer ou não quer continuar apanhando, né? Bom, tem uma série de outras condições que são necessárias que se inserem nessa situação de violência. Desafios que se colocam, então, para a rede de proteção às mulheres vítimas de violência. Serviços orientam e encaminham, mas quem se responsabiliza pelo acompanhamento dos casos a longo prazo, né? Isso era uma questão que os próprios psicólogos traziam, assim, né? Então, tem muito mais serviço que encaminha e muito pouco que acompanha, né? Muito mais é esse... A pessoa vem, ela é orientada para onde ela tem que ir, né? Ela chega no outro, ela é orientada para onde ela tem que ir. Mas quem é que fica? Quem é que se responsabiliza, né? Tempo do atendimento vinculado à possibilidade de estruturação de novos projetos de vida, então também tem isso, né, de que muitas vezes tem toda aí uma relocação de uma família inteira que precisa se dar, então o tempo desse atendimento não é só o tempo que sana a situação de violência propriamente dita, né. Políticas setorializadas específicas para atendimento das mulheres. Isso é uma outra discussão, se a gente precisa de uma política setorializada ou se a gente precisa de uma política integrada, como é a questão. Se a gente precisa de um serviço específico, a gente situa dentro do CREAS, né? A gente precisa de uma delegacia para a mulher ou toda a delegacia tem que ter condição de atender a mulher. Então, isso ainda é um nó que se coloca, né? Porque quando tu não cita a especificidade, né? E isso se coloca para várias outras demandas, assim. Toda a discussão das políticas raciais, afirmativas, né? Ou da questão da homossexualidade. Bom, então, a gente precisa da saúde do transexual, né? Que eles queriam. Bom, tem uma especificidade do atendimento, tem uma pessoa que tem um corpo que é meio de mulher, meio de homem, quando ela vai ser internada, ela é internada onde? Em que ala? Então, precisa ter uma política que fale sobre isso, que discuta isso. Bom, mas e daí? Não é todos os hospitais que têm que ter condição de atender, tu vai fazer uma ala específica. Como é que se dá isso? Né? A gente precisa de uma discussão setorializada ou a gente precisa de uma discussão integrada? E essa ideia de que, bom, a gente precisa garantir políticas de Estado, principalmente dentro desse momento, daquela política que eram muito conveniados, né? Então tinha muito mais de uma intenção de governo do que propriamente uma política de Estado que se mantenha, né? Independente de quem está na gestão. Já estou terminando. Relações com a justiça, então. Relações com o sistema de justiça, as dificuldades que se colocam por encaminhamentos equivocados, né, de demandas do judiciário, uma sobrecarga de solicitações de pareceres que acabam prejudicando o trabalho. Por outro lado, o Ministério Público ele é um parceiro para garantir direitos à população, então tem essa relação meio conturbada, assim, né? E a importância de se construir um diálogo efetivamente com as instituições de justiça, né? Porque muitas vezes o juiz não sabe qual que é o problema do encaminhamento que ele fez, né? E a gente precisa conseguir também devolver isso, né? Também construir essa conversa. O fazer da psicologia deve estar a serviço do cuidado do cidadão, não se constitui como uma simples resposta às demandas do judiciário. Os relatórios encaminhados para o sistema de justiça não devem servir para reiterar uma atitude de culpabilização dos sujeitos individuais, bem como não devem resultar na captura de práticas psicológicas pela produção de diagnósticos. Então, pensar que o nosso trabalho é muito mais
o nosso contrato ele é muito mais com o sujeito, com o cidadão, do que com essa resposta de uma demanda do sistema de justiça. Então, quando ela se coloca entre a possibilidade de a gente desenvolver um trabalho bem feito dentro do CREAS, ou dentro do Serviço de Atenção à Mulher, bom, a gente tem que pensar em que medida que a gente tem condições mesmo de responder aquela demanda judiciária, em que medida a gente não tem, que a gente pode ou não escrever nesses documentos. A gente tem que ter muita atenção a isso, porque isso acaba se constituindo como prova dentro de um processo judicial, né? Isso acaba definindo uma definição que vai se dar em cima da vida do sujeito. A gente passou a tarde agora lá no... Estava falando antes, né? Na Justiça Federal, num curso de magistrados, assim, eu acho que é interessante o quanto eles estavam abertos também a poder nos ouvir, a saber o que eles podem demandar na psicologia, como demandar. Eu acho que a gente tem noção, assim, que também, muitas vezes, os juízes não sabem como pedir, não sabem como perguntar, né? E a gente, às vezes, fica numa coisa muito de eu tenho que responder, nem que seja qualquer coisa, eu tenho que me inventar uma resposta, não tenho, né? E não é assim, sabe? A gente pode devolver perguntas, eu não entendi o que é, para que serve essa avaliação que está sendo demandada aqui, né? Pode devolver, bom, meu lugar não é de perito, né? Isso tem que ser endereçado a um perito, porque isso influencia meu trabalho de tal forma, eu posso perder o vínculo com essa família, o serviço pode acabar ficando ameaçado de certa forma, né? Eu não vou poder voltar para a comunidade porque vou ser ameaçada quando eu estiver lá fazendo meu trabalho. Então, que se destine isso ao perito. Muitas vezes os juízes não sabem que eles têm que destinar isso a um perito. Existe um perito que é contratado, né? Então, acho que a gente poder também, com muita boa vontade, assim, né? Porque não é criar uma relação de distanciamento, pelo contrário, criar uma relação de diálogo, né? Mas que a gente possa explicar também como dar conta, como é que ele pode dar conta daquela demanda ali, né? E que limites que a gente tem de responder a elas, né? Não tem como definir se a pessoa fez ou não né, o ato, se abusou ou não. Muitas vezes não tem, a psicologia não tem ferramenta para isso, não tem como adivinhar. Tem como fazer a perícia no cara e dizer, este é um agressor, ponto final. Né? Não tem recurso técnico para isso. Né? A gente pode dizer um monte de coisa a respeito daquele sujeito, mas definir em última instância se fez ou se não fez, a gente não tem como. Então, mas muitas vezes os juízes eles querem essa resposta de algum lugar. Né? Mas a gente tem que poder esclarecer que a gente não tem essa resposta para dar. Né? E bom, mas o que é que a gente tem para dizer a respeito do caso? Essa questão da interdisciplinaridade, né? Muitos profissionais sentem falta da clareza a respeito dos papéis de cada especificidade, principalmente da psicologia e do serviço social, né? Mas reconhecem que a elaboração de planos integrais possibilita que o foco dos problemas não fique no indivíduo, mas consiga fazer um olhar mais ampliado para a comunidade, para aquela situação de vida, o contexto em que o sujeito está inserido. E aí tinha uma fala de que, bom, era importante que a gente pudesse integrar mais isso desde a graduação, assim, porque a nossa formação é muito diferente, por exemplo, do serviço social, né? Eles têm toda uma outra discussão que se dá lá dentro e a gente tem uma outra perspectiva. Né? Então, a gente pudesse ter algumas disciplinas conjuntas, que a gente pudesse desenvolver uma certa linguagem comum, assim, as coisas apontadas. A abertura a diferentes possibilidades de aprendizagem, né? Então, entender que não é só nós que temos que contribuir, né, com o outro. A gente muitas vezes reconhece, né, as deficiências do olhar do outro, das dificuldades do outro, mas o quanto a gente está aberto também para ouvir críticas e reconhecer que o outro também está nos olhando e dizendo, ih, isso aí não está legal, né? Então, de que essa interdisciplinaridade ela só se dá quando a gente também está disponível para ouvir uma crítica e para, né, se deslocar do nosso lugar de certeza. Assim. Isso aqui acho que não preciso nem entrar muito, né? Todos vocês sabem bem. Né? Mas da questão da precarização das condições de trabalho, né, que ainda está muito presente, inclusive situações de assédio moral, falta de recursos da estrutura física, de materiais de trabalho, as diferenças salariais, né, a Raquel estava comentando do documento da mulher, tem a média salarial dos psicólogos que é de R$2.000, né, das mulheres, então isso também é uma precarização, né, a gente tem que trabalhar com salários desse tipo, assim, acho que enfim, a gente ainda tem muito que avançar no sentido da própria valorização da política pública, do trabalho que os profissionais desenvolvem nesse campo. E a importância também da formação acadêmica e continuada, né, que ainda é um desafio dos cursos de formação, um olhar mais voltado para as políticas públicas. E aí, a gente estava lá, segunda-feira, lá na PUC, discutindo isso com os alunos, com os estudantes.
que também não se trata de criar disciplina sobre tudo que é política pública, né, mas pensar que a avaliação psicológica ela se desenvolve nos diferentes contextos, isso tem que estar presente quando a gente está aprendendo lá como é que se aplica teste, né. Quando a gente está discutindo a construção da clínica, a gente tem que ter noção de que os dispositivos clínicos são presentes em todos os serviços, inclusive dentro da assistência social. Então, bom, que tipo de clínica que se faz lá dentro, né, o que é, como é que eu construo um trabalho num outro espaço que não só da clínica privada. E é isso. Aqui eu deixo os contatos, quem ainda não tem, do CREPOP. Eles também estão disponíveis no site, depois vocês podem também. Então, agora vamos passar a palavra. Eu vou passar a palavra para a Raquel, acho que ela pode daí retomar a apresentação dela para vocês também. Boa noite a todas e a alguns homens aqui presentes, que somos a maioria. Quero agradecer ao convite do CRP e do CREPOP, em especial, né, agradeço a todas e a todos que me convidaram, mas a Carolina em especial. E assim, saudar essa iniciativa das referências técnicas, né, que eu acho que são super importantes. E vou situar um pouco da onde eu falo, tá bem? Eu estava pensando enquanto a Carolina estava falando que dessa questão também da identidade da gente, né? Como ela também vai se passando, né? A minha formação é em psicologia, toda em psicologia. Sou psicóloga, fiz mestrado e doutorado em psicologia social e institucional e agora pós-doutorado. Mas trabalhei 9 anos como na clínica, né? Aquilo que é o mais tradicional, né? Da psicologia. Eu trabalhei muito pouquinho, assim, depois que me formei. Logo já fui entrando na academia, fui professora substituta da URGS na Psico, mas fiquei só um ano de professora substituta e logo fui trabalhar no Uniriter, em Canoas e em Porto Alegre, no curso de Direito. Então, durante 9 anos eu trabalhei com Direito, dando uma disciplina chamada Psicologia aplicada ao Direito e fazendo tantas outras coisas. Tenho aqui 3 colegas, né, mas 2 muito, muito especiais, não que a Renata não seja, mas a Nitiane e a Thaís, que me acompanharam nesse processo, né? A gente trabalhou muito tempo juntas também. E aí essa identidade, né? Fiquei pensando assim, que eu sempre me apresentava dizendo, eu sou professora. E aí agora e muito porque eu lidava sempre com o pessoal do direito. Pouco, né? A gente tinha uma equipe pequena da psicologia, que a gente começou a constituir um estágio de psicologia social e institucional junto ao direito, mas no curso de direito, pensando a interdisciplinaridade. E agora, então, eu dei uma pausa nesse percurso para me aprofundar na psicologia, na saúde. E esse encontro com o CRP, né, e começar a participar e tal, começa a me sentir um pouco mais psicóloga agora. Tem a ver, né, a identidade tem a ver com os grupos aos quais a gente vai pertencendo, né? Então, claro, eu vou continuar porque eu acho muito importante, né, gosto muito da docência. Mas começa a me sentir, né, voltar um pouquinho esse olhar para a psicologia, porque muito tempo tive, né, esse diálogo com o direito. Bom, então é desse lugar que eu falo, né, de um lugar então, não só da docência, mas um lugar calcado na questão da teoria, num diálogo interdisciplinar, e não só a sala de aula, né, quando a gente é professora as pessoas perguntam, mas dá aula, trabalha também, ou é só professora? As pessoas perguntam, né, pra gente, né? A senhora também trabalha, né, professora? Né? Então, além da sala de aula, eu sempre trabalhei desde o início com extensão universitária e com pesquisa. E essa extensão, ela começou por onde? Pela questão da violência contra a mulher. Eu comecei a trabalhar no Uniriter em 2004 e quando eu terminei o mestrado, aquela fase que a gente termina, tá feliz, né? E aí fica desempregada. Logo em seguida, né, Nietzsche? Agora não, já está trabalhando, né? Termino o mestrado e agora o que eu faço com esse canudo, né? Eu fui trabalhar num projeto de extensão voluntariamente, né? Porque estava desempregada efetivamente. E comecei, e a minha ideia era só assim, eu pensava, eu quero olhar com mulher, né, com essa temática. E aí uma amiga, na época, me sugeriu, quem sabe que vai falar com as PLPs lá da Restinga. Quem são as PLPs, que a maioria então deve conhecer, né, porque trabalham na ponta, são as promotoras legais populares, são mulheres, líderes comunitários, formadas pela TEMES. Então eu começo essa conversa da violência contra a mulher
por estar lá, né, começando a aprender com as promotoras legais populares, com elas, direto com elas. Bom, disso então depois eu fui para Ritter e tinha essa experiência, né, vinha com essa experiência já de pensar, e aí por aí começou o projeto de extensão, trabalhando essa temática, e no início não tinha, quando a Ritter me contratou, isso foi interessante, assim, eles contrataram, eu tinha comentado detalhes, né, psicologia com direito, o clássico desse encontro é o penal, o direito penal, e a psicologia se colocando nesse lugar de ajudar, né? Então, quando eles pedem, hoje a tarde inteira que a gente ficou lá com os magistrados, olha, 90% do tempo foi falando sobre laudo e avaliação psicológica, mas quando é que eu pego o parecer, como é que é, o que eu faço, será que eu conheço? Era laudo e avaliação, né? Então, a gente produziu esse saber, junto com o direito penal, que produziu muitos efeitos ruins, né? E o direito da Ritter não queria com o direito penal. A única coisa que eles sabiam, nós não queríamos a psicologia com o direito penal, porque a gente sabe que a coisa não é muito boa esse encontro. E colocaram com o direito de família. Bom, para pensar isso, né? Bom, que lá com o direito de família, e queriam alguém da psicologia social, né? Veio esse pedido, a gente quer alguém da psicologia social. Porque não quer que venha fazer diagnóstico, traçar perfil, vai fazer uma outra coisa. E eu tive a oportunidade, né, assim, eles tinham pedido, sei lá, faz o que tu quiser, eles disseram, que beleza, né, imagina, foi super legal. E aí toparam, né, o que eu fui fazendo, e tinha um outro pedido. A gente também quer que a psicologia entre no serviço de atendimento judiciário gratuito. O SAJUIR, da Ritter, né, tem o SAJU na URGS, na PUC é o SAJUG, né, é esse lugar que normalmente é o estágio e a formação do advogado, para aprender a atuar, fazer as peças, então, e eles queriam já, o pedido era, não era para pagar incêndio, os alunos achavam assim, se chorar, né, Thaís e Nietzsche, as duas que trabalharam comigo no Sajuíra, se chorar, chama um psicólogo, essa era a ideia, né, eu falo, não é para dar laudo, então quando chorar a gente te chama para tu conversar e acalmar o cliente, era isso, né, tem mais coisa, mas um pouco era isso também. Então nós dizemos, não é bombeiro, nós não somos bombeiros, a gente é psicólogo, mas então a ideia era pensar uma prática interdisciplinar de atendimento àquela comunidade que chegava, e o primeiro pedido foi mediação, que já estava em moda, né, do ponto de vista jurídico, discutir a mediação. Eu me lembro que eu entrei, eu não sabia nada, a única coisa que eu sabia do direito era as promotoras legais populares, isso era lá em 2004. E aí eles disseram, tu vai entrar e vai dar um curso de mediação. Eu disse, vou, né? Comecei a ler, estudar e vou dar um curso de mediação, né? Mas esse é um caminho, né? É uma das práticas, assim, de pensar uma outra proposta. Em vez de encaminhar, quando a parte chega, né, pedindo auxílio jurídico, em vez de encaminhar um processo litigioso, uma briga, que se chamasse as duas partes e tentasse um espaço de diálogo entre as partes para pensar uma outra... Então, assim, a gente desde o início foi propondo outras práticas da psicologia, dizendo, não, nós não vamos fazer laudo, não, nós não sabemos fazer isso, nós queremos pensar outras coisas. Bom, e aí, então a gente tem o Sajuíra em Canoas, Sajuíra em Porto Alegre, e em Porto Alegre tem na Restinga, que é o bairro, então, né, não sei se todo mundo é de Porto Alegre, mas um bairro distante do centro, né, com uma vulnerabilidade importante de tráfico, econômica, né, várias coisas. E aí a gente foi, isso era então, vamos lá, do que a gente podia fazer dentro do Sajuíra da Restinga, e um juiz chamado Leandro Figueira. Esse juiz, apagou aí? O doutor Leandro descobriu, isso era 2005, tá bem? 2005 não tinha Lei Maria da Penha. 2005, esse juiz descobre então que a gente estava lá dentro do Sajuíra, olha, tem pessoal da psicologia junto com o direito, me chamou. E ele é um juiz muito legal, né? Então acho que é isso, a gente não pode, claro, tem uns que não são tão legais, assim como tem psicólogos que não são tão legais, né? Então nem todo mundo aqui é tão legal assim. Né? A gente não é, né? A psicologia tem que ser problemas graves, né? Mas esse juiz me chamou e disse, olha, o que acontece hoje? Ele trabalhava no que a gente chama, para onde iam a maior parte dos casos de violência contra as mulheres? Juizado Especial Criminal, tá bem? O que faz esse juizado? Ele ainda existe. Existe o GCRIM e existe o GEC. Esses são os juizados de menores, né, causas pequenas, né, juizado de pequenas causas, a gente chamaria. A Renata é do direito, quem mais é do direito aqui, que me corrige se eu estiver dizendo umas bobagens, né, me corrige, se tiver mais alguém do direito, mas a Renata eu sei que é. A Renata está ali naquele cantinho, uma das coordenadoras do Coletivo Feminino Plural, e é uma ativista feminista advogada que trabalha no Centro de Referência de Canoas.
A Nitiane e a Thaís, então, psicólogas agora do centro, né? Bom, o que acontecia? Nesse momento, a mulher chegava lá, quer dizer, para que servem esses juizados? Eles são para, grosso modo, tá? Vou falar umas reduções aqui, né? Mas para que serve o juizado de pequenas causas? Desinchar o excesso de processos no judiciário. É para isso. Economia de dinheiro do Estado, ser mais rápido, essa é a lógica. Qual é a lógica do juizado especial? Seja ele no campo civil, seja ele no campo criminal. É não ter processo. A lógica deles é fazer conciliação, transação penal, vamos acabar com essa conversa, né? Estão brigando por causa do muro, que o muro ficou para cá, não, vamos lá, vamos conversar, vamos resolver esse negócio. Bom, na verdade, a lei dos juizados especiais é de 95, né? 1995, alguns autores consideram que foi ela que fez, que impulsionou uma maior visibilidade também da violência contra a mulher, né, assim, quer dizer, além do movimento feminista, que é o fundamental nesse, né, dos movimentos feministas, da luta das mulheres. E uma das questões, né, do lema do movimento feminista é: o privado é político. Isso que acontece, claro, o movimento feminista ele começa num campo mais amplo, né, de violação, não necessariamente da violação de direitos das mulheres, mas não necessariamente na casa, né, na questão privada. Tinham tantas outras questões mais amplas. Mas num determinado momento também se começa a dizer, opa, mas além do tráfico de mulheres, além do abuso, né, além das outras, do estupro na rua, dessas coisas, a gente tem a Raquel, que sofre violência na casa dela, porque a estrutura social, jurídica, cultural ensinou que homem que é homem bate mulher. Né? Tem vários ditados populares que ainda estão, eu não sei nem porque eu estou batendo, diria o homem, mas ela sabe porque está apanhando. Né? Então, assim, a gente tem uma cultura que organiza que numa relação heterossexual, a gente pode pensar as outras formas de relação, mas essa, né, que é considerada normal e aceita, que o homem tem que ter o poder, né, a gente, por mais que juridicamente, há pouco tempo, a gente tem a igualdade formal, eu sempre gosto de falar da idade, né, gente, eu lá em detalhe falei que eu acho importante a gente situar, né, eu sou da psicologia social, eu tenho que falar desse sujeito, e esse é um ranço, né, de toda a ciência, que é a ideia de um sujeito universal, seja de direito ou seja do psiquismo. Tem nada de universal. A gente é situado num tempo e num espaço. E a gente acaba não se dando conta disso, né? Então, assim, faz pouco tempo que o Brasil é um Estado democrático de direito. A gente é uma democracia recente. Faz pouco tempo que a gente tem igualdade formal entre homens e mulheres. Aqui tem pessoas jovens que nasceram depois da Constituição Federal de 88, o que não garante, porque eu ter nascido em 88 não significa que mudou a forma das relações entre homens e mulheres, né, entre as pessoas, senão não precisava ter nem Maria da Penha em 2006, seria um absurdo ter Maria da Penha e precisar de proteção, né, especial. Então a gente não mudou as formas de relação social por causa da legislação, mas muitas de nós, acho que dos jovens os homens são mais jovens, né, mas das mulheres eu reconheço algumas mais velhas como eu sou de 68. Nasci num tempo em que o patriarcado era legitimado pelo direito, certo? As mulheres eram inferiores juridicamente, incapazes. Quando eu tinha 20 anos, vem a tal da Constituição, que eu fiquei sabendo sei lá quando que isso aconteceu, né? Tinha um movimento feminista por trás e tal, mas a gente passou um período enorme de ditadura militar, então a gente não pode esquecer essas coisas. Isso é o que faz que eu não consiga fazer com que a Lei Maria da Penha funcione, que eu tenha um número absurdo de boletins de ocorrência, e você sabe quem está lá na ponta, né? Então, assim, é toda uma estrutura social que acontece isso. Bom, então algumas pessoas dizem o seguinte, em 88 a gente passa a ter igualdade formal entre homens e mulheres, e em 95, então, eu vou ter a criação desses juizados especiais, porque até ali, então, do ponto de vista das políticas públicas, quando a gente pensa, né, no Brasil, 1980 faltou isso ali, eu achei, bom, tá, desculpa, né, eu não participei da consulta pública de ajudar no... eu li a referência técnica, achei ótima, achei muito legal, quero dizer que acho importante ter esse documento, mas ele tem alguns, né, furinhos e tem furinho, né, mas, bom, por exemplo, faltou dizer ali que em 1985 que começa as delegacias das mulheres em São Paulo, tudo bem? Vocês falam antes, né, do PAINSF, né, que é o Programa de Atenção Integral da Saúde da Mulher, que é de 83,
Mas em 85 a gente tem uma política importante, então, que é a Delegacia da Mulher, que não foi criada, né? Quando a gente pensa isso, mas tem que ter uma especialidade ou não, então, para que ela foi criada? Ela não foi criada para violência doméstica contra a mulher, a doméstica. Ela foi criada para a mulher, por quê? Um pouco isso que a Carolina já falou também. Assim como, nós estamos falando de um problema que é de todo mundo, né? De todos os profissionais. Alguns vão ter mais dificuldade pela sua formação, de lidar, né, com as problemáticas. A gente esperava que a psicologia, que os psicólogos e as psicólogas tivessem mais cuidado, né, e pudessem fazer uma análise, uma autoanálise, né? Bom, aí a psicologia social vai falar, né, da análise de implicação, onde é que eu estou, né, como é que eu me situo frente ao outro. Mas a gente é formado numa sociedade patriarcal, racista, classista, homofóbica, né? Então, tudo isso faz com que a gente tenha que lutar para ser feminista, lutar, né, contra si mesmo. A gente tem que lutar, não é só contra os outros, né? Para que criou-se a Delegacia da Mulher? Na verdade, assim, para a proteção geral das mulheres, muito pela questão do tráfico de mulheres, né? Pela questão dos estupros e, principalmente, estupro, assim, na rua, certo? Essa é uma violência de gênero que as mulheres são mais vítimas do que os homens. Elas são mais vitimadas na questão, não que os meninos e os jovens não sejam, mas as mulheres, elas são colocadas nesse lugar do objeto sexual. Então, estou passando na rua, estou afim, vou lá e pego esse corpo para descarregar, né, a minha energia sexual. Bom, então essa jovem, essa mulher, quando ela era estuprada, ela chegava para fazer a ocorrência, o que acontecia? Mas por que tu estava na rua essa hora? Não. Aí tinha, inclusive, juridicamente dito isso, né, a vítima honesta e a vítima que tinha contribuído para o crime, né? Então, assim, bom, além de eu ter que ir lá falar, ainda perguntavam, né, revitimizavam, esse é o termo que a gente vai dizer, né, revitimizavam essa mulher. Isso lá na ponta, na delegacia, depois no processo judicial, então, muito mais ainda, raras condenações a gente teria com relação a isso. Por isso se criou a Delegacia da Mulher também. Não era para violência doméstica contra a mulher, era para violência de gênero contra as mulheres. Para tentar qualificar profissionais que não fizessem esse tipo de coisa. Infelizmente, em 2012, a gente ainda ouve na Delegacia da Mulher de Porto Alegre, a mulher chegando e alguém dizendo: de novo, Nitiane? Mas de novo a senhora aqui? Na Delegacia da Mulher em 2012, né, de Porto Alegre. Então, a gente ouve ainda isso se reproduzindo aqui. Bom, mas de qualquer forma, antes de 1995, às vezes ela ia na Delegacia da Mulher, mas aquilo ficava lá, ficava engavetado lá, na Delegacia da Mulher, não saía de lá. E aí, então, o Juizado Especial Criminal de 95, alguns autores vão dizer o seguinte: a primeira vez que a violência contra a mulher, do marido, né, dentro de casa, ela ganha estatuto público. Mas ela ganhava estatuto público assim, ó. Ela chegava a fazer ocorrência na delegacia, agora no Juizado Especial Criminal, porque isso não ia seguir adiante. Levou uma surra, grande coisa, né? Não ia chegar a lugar nenhum. Mas agora ela tinha a Delegacia da Mulher para fazer um boletim de ocorrência. Com essa lei de 95, podia chegar na frente do juiz, mas tinha um requisito. Quando essa mulher era atendida, perguntavam para ela: a senhora quer representar criminalmente contra o seu companheiro, seu marido? O que é isso, representar criminalmente? Né? É um termo técnico para dizer. Por quê? Porque isso era considerado um crime que só seria, né, algo que só iria para o Estado se a vítima quisesse. Ela poderia levar para o Estado, mas se ela quisesse. Ela dizia: eu quero. Muitas diziam: não, muito obrigada, eu quero só ter o BO para, né, uma carta na manga, se eu precisar. Muitas mulheres não queriam, ficavam com aquilo guardadinho, tá? Mas a que dizia: eu quero, agora eu quero falar disso, tá? Eu quero. Então, muitos autores vão dizer: primeira vez que a gente vai ver esse problema. E o que acontece? O Juizado Especial Criminal, 80% dos processos eram de violência contra a mulher. Por isso, aquele juiz, quando eu cheguei lá em 2004, me chamou. 2004, 2005, acho que foi em 2005 que eu comecei lá o projeto. Ele disse para mim: olha, o que acontece? Essa mulher vem aqui, nós estamos lá antes da Maria da Penha. O que aconteceu na vida dessa mulher? Ela sofreu uma violência. Ela foi na delegacia. Ela disse: eu quero ver o juiz. Chegava na frente do juiz. O que o juiz podia fazer? Nada. Ou quase nada. Por quê? E esse juiz me chamou, e é um cara muito bacana, porque ele disse isso assim para mim, né? Eu me sinto um juiz incompetente. Por quê? Porque essa mulher vem para cá
e me diz, eu quero ajuda. Sabe o que eu posso oferecer para ela, Raquel? Foi o que ele me disse. Nada. Porque eu vou dizer para ela assim, ó, eu não vou nem falar com ela, porque o juizado é para não ter o processo. Então eu vou olhar pro réu e vou dizer assim, ó, não pode. Ele até dizia, não pode bater e tal, tá errado. Mas então vamos fazer o seguinte, em vez de ele seguir esse processo, o senhor concorda em pagar uma cesta básica? E acabou a conversa? Concorda? Claro, uma cesta básica. Tá bem, e a mulher ficava, mas doutor, eu queria... Ele me contando, mas doutor, eu queria me separar. Não, a senhora me perdoa, mas eu não tenho nada para fazer, porque aqui é só um juizado de crime, eu só posso oferecer a transação penal. A senhora agora, se precisa se separar, a senhora vai para a fila da Defensoria Pública, que lá eles vão poder, então, encaminhar o serviço processual. Então, ele me chama muito assim, eu me sinto incompetente, porque eu não sirvo para nada. A cesta básica não serve para nada, né? A gente tinha muitos relatos, assim, de mulheres que saíam e o homem, né, dizia para ela, dava risada, agora tu vai apanhar outra surra, porque fez eu gastar um salário para pagar uma cesta básica, vai apanhar outra surra agora. Ela não sabia que se ela voltasse lá, não seria oferecido benefício. Quer dizer, teoricamente não poderia, de novo, fazer uma transação, mas os juízes faziam, estavam nem aí, né, eles iam empurrando. Esse juiz não. Disse, não, eu preciso pensar esse negócio. E aí, como a gente tinha um Sajuíra, a gente montou um projeto de extensão na época, que era o seguinte, a gente atendia a mulher e a família, né? Primeiro atendia ela, dependendo da situação, conversava com ele, né? Ver o que aquela mulher queria, e aí se pensava para onde? Ah, tá, então quer se separar? Bom, então ela já ia direto para o Sajuíra, ela já tinha um advogado direto, ela não precisava ir para a fila da defensoria. Não, mas não é isso, eu não quero me separar. Na verdade, eu quero que meu marido pare de beber, porque, né, claro, são estereótipos, mas isso aparece, né? Eu quero que meu marido pare de beber, eu quero que ele fique bem, né? O problema é que ele está sem trabalho, o problema é que meu filho foi assassinado, né? Várias coisas. Então, a gente pensava naquele momento, então, a gente foi buscar ajuda no pessoal do SOS Mulher, que depois virou SOS Família, em São Paulo, que a Malvina Muscati, né? Que trabalhava com a ideia da mediação familiar nas situações de violência contra a mulher. Claro que essa é toda uma discussão teórica importante, né? Nós não vamos entrar, não vou aprofundar isso, mas essa autora e o grupo de São Paulo trabalhavam no sentido de pensar. Existem algumas situações, não as situações gravíssimas, né, de subordinação da mulher, mas que talvez em algumas situações a gente possa conversar, se ela desejar, né, alternativas de como fazer, né, um trabalho com essa família para pensar outros, né, futuros encaminhamentos. Então a gente começou a fazer esse trabalho e no meio do caminho veio a Maria da Penha. E, então assim, né, eu acompanhei, queria trazer isso para vocês, esse processo de implementação da Lei Maria da Penha, então desde o início dela até 2012, até o ano passado. E o meu trabalho, então, ele foi, o trabalho de doutorado, o trabalho de extensão, ele era um articulado, a pesquisa com a extensão, em atendimentos interdisciplinares, então a Thaís e a Nitiane acompanharam esse processo, da gente atender mulheres, num primeiro momento, dentro da Delegacia da Mulher, de Porto Alegre, e depois dentro do Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Porto Alegre. A gente atendeu num período de 14 meses. Então, as pessoas vinham para um projeto de extensão, eram atendidas as mulheres, a gente fazia todo um esclarecimento judicial, que era um pouco isso que tu disse aqui também do encaminhamento, né? Conversa era encaminha, né? Porque o nosso trabalho era um trabalho de que a gente chama, né, de assistência judiciária, de assessoria jurídica popular e psicológica, né? De pensar assim, era um espaço de esclarecimento, de informação e de remeter para a rede, né? Porto Alegre, com todas as dificuldades que tem, mas a gente tem uma rede importante. Eu, como estive na Restinga e na Cruzeiro, tem redes funcionando. Talvez, né, como a Sueli Ronick e o Eduardo Passos falam das redes quentes, né? Em Porto Alegre a gente tem redes quentes que tem dificuldade, mas que vão funcionando, né? Então a gente ia fazendo isso. Bom, então eu trouxe para mostrar alguns dados para vocês. Então tem esse trabalho da ponta, né, de estar supervisionando, na verdade, o trabalho de atendimento dos alunos e das alunas do direito e da psicologia a essa mulher que já estava, então, ela tinha entrado ou na delegacia ou no judiciário. Ela era esclarecida, a gente vinha quais as possibilidades de encaminhamento para essa mulher. Depois do atendimento a gente perguntava, contava que tinha uma pesquisa acontecendo e perguntava se ela permitia que a gente usasse os dados delas com anonimato, né? Só usamos eles do ponto de vista coletivo. E a gente atendeu ao todo 291 mulheres. Uma apenas não quis, não autorizou,
né? Então, depois que ela autorizava, a gente pegava o termo de consentimento informado. Não avançava, né, porque a gente já tinha feito o trabalho, assim, então tinha que fazer um trabalho de análise desses dados, né, cuidadosos, e que era um projeto de extensão, e a gente só fazia mais uma pergunta, que era o seguinte, porque na tese de doutorado, a gente tem que propor alguma novidade, né, o que é difícil hoje em dia, porque tudo já foi falado, ou quase tudo. E aí eu percebi que na questão da Maria da Penha tinha duas coisas menos trabalhadas, que a lei previa, mas que eram um pouco abordadas do ponto de vista teórico. Uma, a questão, porque a violência contra a mulher, né, toda a discussão feminista, ela é vastíssima, né, a gente tem uma grande literatura sobre isso. Depois a Maria da Penha, quando eu fui fazer o doutorado, já era 2010, tinha muita coisa produzida. Dois pontos ainda são menos explorados. A questão da orientação sexual da mulher, tá bem? Porque a Lei Maria da Penha prevê, ela é uma lei de proteção para as mulheres. Isso é uma coisa bem importante, gente, assim, ó, que talvez algumas pessoas consigam reconhecer isso, mas muita gente, e muita gente importante no mundo jurídico, acha que a Lei Maria da Penha é para proteger a família, tá? Não é para proteger a família, é para proteger a mulher. Ponto, tá bem? Muda tudo se eu olhar que a lei é para proteger a família e se eu olhar que é para proteger a mulher. Muda completamente, tá? O ano passado eu fui num evento final do ano, não sei se tu estava, Renata, que era do Judiciário, um evento organizado do Judiciário sobre a Maria da Penha. A mesa, né, o desembargador que falava, ele falava que a lei é para proteger a família o tempo inteiro. Ele não falava em mulher, assim, não falou nunca em mulher, né, porque a lei é para proteger a família, né, e coitadinha, ele chegou a dizer isso, né, a gente tinha que pensar na minha mãe, na minha avó, na minha tia, né, assim, uma coisa muito complicada. Né? Gênero, então, ele não tem nem noção do que significa esse conceito do ponto de vista das relações de poder, né? Uma coisa muito séria. Bom, agora me perdi, porque eu vou viajando, né, para todos os lados, onde é que eu estava, volto a Maria da Penha, vamos ligar ali para a gente pensar. Isso. E aí, então, a homossexualidade na Lei Maria da Penha fala, é uma lei para proteger a mulher, mas ela não fala em lesbianismo nunca, tá? Porque, na verdade, quando eu falo de relação entre duas mulheres, eu estou falando de lesbianismo. São lésbicas, tá? Não é homossexualidade, como todo mundo é lésbica. É dessa discussão do ponto de vista das mulheres também, né? Mas não diz lésbica, diz o seguinte, é uma lei para proteger a mulher nas relações de intimidade, não é qualquer relação. Se eu for estuprada na rua por um estranho, não é a Lei Maria da Penha. É violência contra a mulher, posso ser atendida no centro de referência, posso ir na delegacia da mulher, posso, mas posso chamar a Maria da Penha? Não, porque a Maria da Penha vai falar da relação de violência de gênero contra a mulher nas relações de intimidade. Marido, namorado, o chefe, né, se eu sou empregada doméstica, eu tenho que ter uma relação com essa pessoa. E a lei diz o seguinte, independente da orientação sexual da mulher, eu posso chamar essa lei. Então, se eu sou lésbica e a Carolina é minha companheira, e ela fizer violência contra mim, eu posso invocar a Lei Maria da Penha, tá bem? Esse é um ponto. Tem uma discussão se pode usar para homens homossexuais, né? Teve um juiz, eu acho que deu a sentença, mas na verdade a lei é para a mulher, tá? Eu discordo de que se amplie para os homens, porque tu despotencializa uma discussão importante aí do movimento feminista, da gente pensar essa opressão específica, tá? Bom, porque o homem que for violentado, abusado, ele também tem proteção. Ninguém pode abusar e violentar de ninguém. Uma das coisas que muito a gente ouve é, mas não tem eu, né, que dava aula para professora, não tem uma lei do João da Penha. Por que será que não tem uma lei do João da Penha? As pessoas ficam com pena dos coitados homens, né? Porque as mulheres também são violentas. E coitadinho dos homens que não tem uma lei especial, né? Por que será que não tem? Essa é uma questão da gente pensar, né? Porque nunca foi legítimo, tampouco assegurado que a mulher fizesse isso. Toda vez que ela fez, isso nunca foi ensinado. Vamos lá, tem que bater mesmo, né? Não, para os homens foi. Para os homens, isso teve juridicamente escrito isso. O homem pode corrigir a sua mulher, tá? Por isso que tem, né, a Maria da Penha e não do João da Penha. Bom, de novo me perdi, porque eu já falei muito hoje, né? E a segunda questão é da raça. Lá em 2 artigos, rapidamente, politicamente correto, né, 2006, se fala, por quê? Que em 2006, a gente já passou a Conferência de Durban, de 2003, que fala do racismo, que vai dar, 2002, na verdade, a Conferência de Durban, que em 2003 vai falar
vai botar lá no Código de Ética da Psicologia que deve trabalhar com racismo, por causa de uma convenção internacional. E aí, então, imagino que é por causa disso, né? Estou fazendo assim, né? Que acaba aparecendo na lei. Né? Ah, tem que se cuidar as questões de raça, não sei o que, não sei o que. Bom, tinha essas duas coisas, homossexualidade e raça pouco trabalhado. E para a gente fazer um trabalho de pesquisa tem que ser algo que mexa com as tripas da gente, né? Diria, então, um tal do inconsciente, para mim sempre são as tripas, né? Eu acho que o inconsciente é as tripas da gente. E aí eu achei, isso me afeta mais do que a questão da sexualidade, então eu vou discutir essa questão da raça. Descobri o Brasil por causa disso, adorei, sou apaixonada por essa temática, porque não sabia nada de racismo, nada. Por quê? Porque eu sou branca, porque eu sou de classe média, porque eu nunca sofri racismo de verdade. Tenho amigos negros e amigas negras, poucos sabiam? Por quê? Assim como poucos e poucas, aliás, só tem mulheres aqui negras, né? Negras pensando pessoas que não são brancas, né? Claro que é uma questão de definição, autodefinição, mas que tem a cor da pele mais escura ou traços afrodescendentes. Nós temos aqui uma amostra do Brasil, né? Mas veja, Porto Alegre tem 20% de população negra. A gente podia ter muito mais psicólogos e psicólogas negras. Quando o CREPOP fez a discussão racial, tinha muitos, né? Tinha muitas pessoas negras aqui, muitas psicólogas negras aqui. Mas, então, sabia de longe dessa conversa e comecei a aprender, né? Apanhei muito nos congressos por não saber direito da coisa e sempre que a gente vai mexer, né, com gênero, raça, classe, a gente vai apanhar nesse negócio até a gente aprender. Fui discutir a questão da raça, então a única pergunta a mais que a gente fazia para a mulher era: como a senhora se autodeclara do ponto de vista racial? E aí eu fui discutir então isso. A interseccionalidade, gênero e raça na questão da violência contra a mulher também. Usei os dados das mulheres, eu vou mostrar alguns dados aqui para vocês, para a gente ver quem foram essas mulheres que a gente atendeu. Já está na hora, tem que acabar. E aí assim, então rapidamente. Primeiro, eu entrevistei então todos os juízes e as juízas que passaram pelo juizado de Porto Alegre, que ao todo foram 6 pessoas nesse período. 5 mulheres, não, em Porto Alegre 4, 3 mulheres e 1 homem. E na Espanha eu fiz um doutorado de sanduíche, fui para Sevilha, porque lá tem uma legislação que a Maria da Penha se embasa, né, nessa legislação de lá. Entrevistei 2 homens, todas as pessoas, os juízes eram brancos e brancas. E quando eu perguntava sobre a questão racial, todos me disseram, não tem nada, questão racial, não tem nada nesse país, não tem nada de questão racial, né, não, o sujeito de direito é igual, não tem nenhuma interseccionalidade, isso não faz diferença. Eu vou pegar uma partezinha só, esse é um outro dado que eu quero mostrar para vocês, então, só para fechar a conversa, a minha colaboração. Primeiro, então, gente, a minha tese agora já está publicada lá no periódico CAPES. Tem quantos minutos só? Já acabou, na verdade, nem tem mais minutos, mas tudo bem. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. Então, assim, o discurso dos juristas sobre isso, porque na verdade foi só com eles que eu discuti isso desse jeito, todos dizem, não, raça não tem problema. Quando a gente foi analisar, então, a nossa amostra de 290 mulheres que se autodeclararam, a gente perguntou para elas, Porto Alegre, então, tem 20% de população negra. Das 290 mulheres que a gente entrevistou, 42% delas eram negras, tá bem? Isso significa o quê? Não aprofundei com ela sobre isso é uma segunda etapa, né? Mas assim, bom, tem sim uma maior representação de mulheres negras na entrada dos processos. Depois a gente analisou processos que seguiram, a gente analisou os que a gente entrevistou, os processos que seguiram e os BOs, que a gente também levantou dados. Depois, no processo judicial do prosseguimento, baixa o número de mulheres negras, tá bem? Bom, questões aí pra gente pensar. E uma outra coisa, né, rapidamente, desse perfil dessas mulheres, aquilo que toda pesquisa mostra, né? As mulheres negras têm os piores salários, as piores formações, então, reproduzindo a lógica racista do Brasil permanente aí. E só uma coisa importante, então, né, de conceito também que eu queria trazer. A questão da branquitude, né? Na verdade, o que é esse conceito da branquitude? É a gente pensar os privilégios de se ser branco numa cultura racista. Quando a gente vive nessa cultura, né, e nós aqui, a maioria de nós somos brancos e brancas, a gente acaba não achando, por isso que os juízes dizem não tem problema, porque eles não sabem o que é o racismo, né?
Então, não tem bobagem, esse negócio de falar de racismo é bobagem. Então, é preciso que a gente passe a reconhecer os privilégios de ser branco nessa cultura, para daí problematizar o impacto disso. Isso é um problema que nos atinge também, a gente não estuda a violência psicológica que o racismo produz nas mulheres. Por exemplo, é uma coisa que a gente vai fazer depois, pensar quanto dos insultos eles passam pela questão racial. A gente teve uma mulher no Sajuí, em Canoas, que chegou a dizer isso, uma senhora, né? Durante os insultos que ela foi relatando para o advogado, que o marido chamava ela, ele era branco, ela era negra, sua macaca, não serve para nada, sua macaca suja, né? Qual o impacto disso também na vida dessa mulher? Bom, e a outra informação só que eu vou dar aqui, que eu queria mostrar para vocês, é o seguinte. Tá aqui, né? Eu vou aumentar, vocês estão enxergando? Não, tá muito baixinho, né? Que é o seguinte, isso aqui é um quadro, a sistematização do número de processos... Ai, olha, a pessoa meio... que não botei no aqui. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, né? Só tem que aumentar. Isso aqui vai sair publicado agora na Psicologia e Sociedade, mas é um dado importante, né, que a gente tem que fazer circular. Que é o seguinte, eu tive acesso aos processos judiciais, quero mostrar para vocês o que não está acontecendo em Porto Alegre nesse período, né? Eu tive acesso a toda a documentação do juizado, desde a implementação até 2012. Então vejam, do ponto de vista penal, processual, de seguir o processo, tá? De punir não significa prender, não precisa ficar com pena, porque as pessoas morrem de pena, né? Ai, coitado, vai preso. Quase ninguém vai preso, tá? Ele só vai preso mesmo se ele tiver esquartejado, matado, né? Vai preso preventivamente, sim. As medidas protetivas vinham prendendo, mas agora nem sei, tinha dado uma confusão da prisão preventiva, né? Mas vinha prendendo, tinha um efeito simbólico, não ficaria preso o resto da vida, né? Mas como condenação, aqui nós vamos ver o seguinte, ó. Processos arquivados. Rapidamente, então, só pra gente ter uma ideia, vou pegar o total dos anos, tá? Olha só. Então, nesse período, de 2007 a 2012, a gente teve 44.288 processos arquivados. Sentenças condenatórias, ou seja, chegou a condenar a pessoa, né? Chegou a ir lá condenado. 101 apenas, em todos esses anos. Sentenças absolutórias, 352. Isso significa o quê, né? Na verdade, circularam muito mais processos aí, tá? Mas só pra gente ter uma ideia, assim, de que, então, a parte punitiva não vem acontecendo por N razões, né? E uma outra questão só, então, para fechar, que a gente também fazia duas perguntas para as mulheres. Quais eram as expectativas dela em procurar o judiciário e a delegacia? E o que elas diziam? Assim, o que mais apareceu, né? A gente categorizou isso. As duas grandes categorias foi, eu quero ajuda e proteção, né? Elas vinham pedindo isso. E também algumas mulheres trouxeram a questão da punição, que queriam punir, e a gente não ouviu as pessoas dizendo que queriam arquivar o processo. Massivamente, não, por que eu estou dizendo isso? Parece brincadeira, né? Mas assim, porque os juízes dizem, qual é a justificativa para arquivar tanto processo? É que elas não querem seguir, é que não tem prova, mas elas não querem seguir o processo. Não é verdade, algumas não querem, é verdade. Outras querem, mas não sabem como fazer direito às provas, né? E outras são sugestionadas a arquivar o processo. Não vai dar em nada, pra que isso? É o pai de seus filhos, não é nem a mulher dizendo que eu não quero prender meu marido, é o juiz dizendo. A gente escutou nesse percurso uma vez um juiz que disse, mas a senhora não acredita em Deus porque ela queria seguir o processo e ele foi lá em Canoas isso. Foi lá em Canoas. E ela queria seguir o processo criminal e ele dizia, mas a senhora, mas pra que seguir o processo? Ele tinha quebrado o maxilar dela, e ela era ex-mulher dele, ela queria processar ele. E o juiz disse, mas pra quê? Que bobagem. Ele quebrou o maxilar dela porque ele não tinha pago a pensão, ela foi cobrar a pensão, daí ele quebrou o queixo dela. O juiz estava achando uma bobagem aquilo, né? Porque agora ele já tinha mandado o homem pagar, pra que ela queria processar ele só porque ele tinha quebrado o maxilar dela? E aí já tinha Maria da Penha. Ele disse pra ela, mas a senhora não acredita em Deus? Porque Deus perdoava. Essa mulher, ainda bem, estava furiosa. Imagina outra que não estivesse furiosa. Ela disse, eu não sou Deus nem Jesus, e qual é o problema? Eu não quero saber, eu quero seguir o processo. E ele seguiu conversando com ela porque ele queria que ela parasse com o processo. Né? Então, assim, vejam, a gente tem muito trabalho por aí, e eu tenho muita vontade de conversar mais, mas agora acabou-se que era 12, depois a gente começa.
sou Raquel e agora já passo direto para o Lucilene. Esse juiz provavelmente achava que Maria da Penha era para proteger a família. Bom, queridos colegas, boa noite a todos. Assim, é um prazer poder estar aqui com vocês. Identifico alguns colegas conhecidos na plateia, não é? Colegas de fundação, colega Ana Carolina, Daniela, colega Camila, que passou por alguns serviços também conveniados na região de trabalho, enfim, né? E outros tantos que conheço, sim, que reconheço de vista por esse espaço do Conselho, né, conversando sobre a psicologia, o SUS, e a gente, né, dentro do possível, da rotina do dia Dani, né, ela nunca não posso esquecer, né, dentro da nossa rotina a gente tenta participar dentro do possível, né. Queria te agradecer muito, Carolina, assim, pelo convite, né, de poder estar aqui hoje junto. Confesso que quando eu recebi o e-mail, eu pensei assim, acho que eu recebi por engano, para mim, enfim, né. Mas eu acho que fala assim um pouquinho, acho que o convite fala, né, assim, desse compartilhar experiências, né. Eu venho de uma outra trajetória, né, assim, na verdade, acho que eu sou meio atrevida, assim, de estar aqui conversando sobre a minha prática na empresa, a política da assistência social, porque ela é muito recente, na verdade. Tem 3 anos e meio que eu trabalho como psicóloga dentro da política de assistência social aqui na cidade de Porto Alegre, embora já tenha 18 anos de formada, e dentro dessa trajetória toda, desses 18 anos, sempre trabalhando dentro da área da política de saúde, né, especificamente saúde mental. Nesses 15 anos, 9 anos como servidora pública anterior, né, numa cidade da região metropolitana, cidade de Cachoeirinha, trabalhando muito diretamente com as questões de saúde mental da infância e adolescência, né. Nesses 18 anos de trabalho, assim, apesar de ser, né, ter sido uma militante na área da saúde, o meu trabalho sempre se constituiu com o atravessamento das questões de direitos humanos. Né? Nunca fiquei à parte assim, das discussões, dos movimentos, né? Enfim. Eu sou um pouquinho mais velha do que tu, sou obrigada, na grande maioria, né? Eu sou de 70. 70. Desculpa, eu achei que era 78. 78. Bom, nós somos contemporâneas, então, né? Ali em loco, vislumbramos, né? Presenciamos alguns movimentos aí ao longo desses anos todos, dessa década, né? Mas assim, o que para mim é importante assim, poder falar, né? As questões de nunca fui insensível, né, às questões de direitos humanos. Sempre me chamaram muita atenção, em especial as questões relativas à infância e adolescência, né? Logo que me formei, fui procurar trabalhar com pesquisa, queria conhecer um pouco mais as questões, principalmente de violência contra criança e adolescente. Me intrigava muito saber, né, o que fazia com que uma mãe, aí eu acreditava piamente no mito do amor materno, né, me intrigava muito o que fazia, não, eu acreditei nisso, né, o que fazia com que uma mãe, né, que deveria amar e proteger o seu filho, agredisse, né, o espancasse, o queimasse, o abusasse, enfim, isso me intrigava muito. Né? E aí, bom, fui fazer pesquisa, fui trabalhar, fui estudar, fui pesquisar, e aí mergulhei num terreno que, enfim, né, não teve volta, né? Eu costumo dizer que é uma cachaça das boas essa, né? Enfim. Porém, ao longo desses anos, foi bom também trabalhei um pouco com docência uma época, trabalhei dentro da Universidade Luterana, né? Tive o prazer de ajudar a constituir um serviço que hoje não está mais vinculado à universidade, assim, a Secretaria de Saúde de Porto Alegre, que é o Serviço de Proteção à Criança, trabalhando só com crianças vítimas de violência, enfim. Enfim, só para dar uma ideia assim, das coisas que fazem eco dentro da gente, que fazem com que em determinado momento a gente mude o rumo das coisas na vida profissional, né, que a gente vem trilhando. O lugar onde eu ocupava, o lugar onde eu falava e atuava, né, ou seja, dentro da saúde, começou a me ficar meio justo, assim, eu comecei a me sentir meio estranha dentro dele, no sentido de que eu achava que eu deveria, né, enquanto psicóloga, não enquanto Lucilene, pessoa física, mas enquanto psicóloga, eu deveria e podia fazer muito mais, não sabia exatamente o quê. Né? Comecei a me sentir muito engessada dentro da política de saúde. Né? E nunca me esqueço que um dia, conversando com uma colega, eu disse assim, olha, eu acho que eu estou num momento, né, em que ou eu busco fazer outras coisas na vida, ou eu vou começar a ser daquela servidora pública que vai começar a reclamar, né, ser reclamona e ser chata, né, tudo tá ruim, tudo, né, e começar a me frustrar e tal, enfim. E por coincidência, mais ou menos naquela época, eu já vinha acompanhando um pouco do eco assim, nacional sobre a política, né, de assistência social no Brasil, implantação, LOAS, enfim, todas as normativas legais que vieram depois. Abri concurso para a prefeitura, né, para a FASC, em especial para a administração indireta, um dos departamentos da população, enfim, a FASC.
E eu fiz o concurso, então, né? Resolvi encarar, foi uma escolha, eu não fiz para nenhum, saiu para outros locais, na mesma época eu não fiz para nenhum outro local, fiz para a FASC e fiz para o Judiciário, foram os dois lugares que eu fiz, por escolha, né? E foi em 2009, em 2010, né, tive uma colocação bacana e tal, em 2010 entrei, então, para a fundação. E ali, então, eu faço uma guinada, assim, eu mudo completamente, né, de trajetória, porque, bom, me insiro numa política onde eu tive que estudar muito, né, assim, eu conhecia, enfim, um pouco, tinha lido e tal. É diferente tu estar dentro dela e tu ter que, bom, ter uma competência diferente do que tu tinha na área de saúde. E aí fui estudar e fui mergulhar, e tem 3 anos e meio que eu estou ali, né? Estudando muito, né, para tentar dar conta dessa diferença, né, que hoje tem sentido que tem a política de assistência social no país, enfim, e em especial em Porto Alegre. Ela foi implantada aqui em Porto Alegre, né? Acho que alguns de vocês, eu vou pedir desculpas, eu não tenho outra referência para falar que não seja da cidade de Porto Alegre, acho que não, a maioria de vocês, ou né, grande parte, vem de outras cidades, e aí o legal é o debate, a gente poder trocar sobre isso. Mas em Porto Alegre, ela foi implantada em 2010, e aí a nossa entrada, e a nossa que eu digo põe no plural, foi em abril de 2010, ela foi bem simbólica, assim, né? Foi um ingresso com 36 profissionais, 18 profissionais da área do serviço social e 18 profissionais da área da psicologia, assim, num tapa só, né? Foi feita uma semana toda de capacitação. Hoje eu ainda conversava com uma colega sobre isso, de que isso não foi qualquer coisa, assim, na história da Fundação e na história da assistência social aqui da cidade de Porto Alegre, tá? Marcava o início de algo, e o gestor tinha essa fala, os colegas que já vinham trabalhando, né, na Fundação falavam disso, né, a entrada de vocês marca o início do SUAS em Porto Alegre, tá? E vínhamos com essa missão, vocês estão vindo para implantar os CRAs na cidade. Uau, não sabia nem muito bem o que significava isso, mas vamos lá, né, a gente topa, a gente topa. Então, desde então, a gente vem trabalhando, fui lotada num serviço, num CRES, na Zona Norte de Porto Alegre, o CRES Norte. Nesses 3 anos, tive a oportunidade de trabalhar junto ao CRES Glória, Cruzeiro Cristal, e no momento, então, eu venho trabalhando, venho exercendo as minhas atividades junto ao CRES Eixo Baltazar Nordeste, né, que também fica na ponta, no extremo norte da cidade, uma região também, né, de extrema vulnerabilidade, número 1 na cidade de Porto Alegre, número de homicídios, o número 1 em termos de número bem acentuado em termos de violência contra a mulher, uma população bem significativa, né? Enfim, uma ponta da cidade realmente é um território da paz, também reconhecido, tem uma articulação com o governo do estado nesse sentido, justamente pelos índices de violência e criminalidade postos lá. Bom, de 2010 para cá, né, me ajuda, Dani, 50 e poucos psicólogos entraram, acredito, em torno disso, né? Daniela Mazurana, colega que trabalha em recursos humanos, né? Não temos psicólogos só em CRES e CRAS, né? Temos também, né, ali atuando na implantação da política também em outros setores da Fundação. Mas em torno desse número, 50 e poucos psicólogos ingressaram na Fundação desde 2010. E eu me atrevo a dizer para vocês, e isso não é uma opinião minha, é fruto de conversas, né, de muita discussão que a gente tem entre colegas, isso não é qualquer coisa. Tá? Isso tem uma marca nessa fundação, isso tem um efeito simbólico que desacomodou e desacomoda e segue desacomodando uma série de coisas. Tá? Nunca, né, me atrevo a dizer, se eu estiver errada, por favor, me corrijam, alguém que tenha esse dado, nunca, né, essa fundação, pelo menos, teve um número tão expressivo de profissionais da psicologia e em tão pouco tempo. Né, num terreno que vinha até então sendo de domínio quase que exclusivo de assistentes sociais. Isso não é ser corporativista, tá, pessoal? Acho que isso é bem importante poder dizer, mas eu acho que isso é uma questão da reflexão que a gente precisa fazer de algumas situações que surgem, né? Principalmente, né, da velha pergunta, né, que nos é feita com muita frequência. Afinal, o que vocês fazem? Afinal, né? O que o psicólogo faz na assistência social? O que o psicólogo faz no CRES? Né? E essa não é qualquer pergunta. Né? Eu li, já tinha tido um primeiro contato com a referência técnica em fevereiro, agora desse ano, quando ela foi lançada, mas em função de uma série de questões de momento profissional, na época eu comecei a ler e não terminei, inclusive junto com a Ana, tínhamos estagiários, a proposta era até fazer um grupo de estudo e tal, de supervisão, mas por algumas questões não foi adiante. E agora, então, né, com o convite, eu sentei para ler e li de uma vez só, de uma tacada só. Quando eu
comecei a ler, bom, a pesquisa foi feita lá em 2009, né? A primeira coisa que eu pensei, embora eu já tivesse começado a ler em fevereiro, parece que eu apaguei tudo e comecei a ler de novo. Eu disse assim, puxa vida, 2009, quanta coisa já mudou, né? Acho que a pesquisa já está meio desatualizada. Quando eu cheguei no final, eu digo assim, puxa vida, né? A gente está em 2009 ainda. Como a gente tem o que fazer, né? Porque parece que algumas coisas, né, elas, claro, não evoluem, não andam no passo que a gente gostaria, né? Mas a gente está tão envolvido no dia a dia de trabalho que a impressão que a gente tem, e acho que a gente também tem um vício assim, de conversar com iguais, né? Acho que a gente que trabalha com essa identificação, né, com o trabalho, com as questões de direitos humanos, com o trabalho dentro da política, né, a gente procura os iguais, né? É a questão do grupo, né, que eu estava falando, a questão da alteridade, né? E a gente acha que as coisas são muito diferentes, né? Na verdade, não. A gente tem realmente muitos avanços. Eu acho que a referência técnica, eu vou procurar ser breve e focar minha fala bem nela, eu acho que ela é bem significativa. Lá em 2010, quando eu entrei, um dos primeiros materiais que eu li foi as referências técnicas para a atuação do psicólogo no CRAS. Né? E eu me lembro que, junto com uma colega, a gente, né, naquela ânsia de dizer, encontrar alguma coisa que indicar, o que a gente tem que fazer, né? O que é o trabalho da gente? A gente olhou uma coisa assim, mas não disse muita coisa, né? Não disse muita coisa. Bom, talvez porque era um outro momento, é claro, né? Apesar de estar ali em 2009. Mas eu ouvi, né, disso, né, com colegas que leram a referência agora também, essa nossa de 2012. E eu fico pensando, né, no quanto a gente busca, né, nas referências, nos materiais, um manual que diga, né, e que dê a resposta do que eu tenho que fazer. Né? E aí não é à toa que quando nos fazem essa pergunta, né, lá no contexto macro, né, de onde a gente trabalha, afinal, do que faz o psicólogo, a gente fica muitas vezes muito embaraçado sem saber o que dizer. Quando, na verdade, essa resposta não pode vir de ninguém mais do que de nós mesmos. Eu acho que eu sempre falo, e talvez quem já me ouviu falar nesses momentos, eu sou meio repetitiva assim, com algumas coisas, e acho que a repetição ela não vem à toa. Acho que a gente precisa repetir aquilo que ainda não está posto. Né? Não é uma questão de arrogância, de prepotência, mas acho que é uma questão de saber realmente, bom, aqui viemos em alguns contextos. Tá? Quando eu entrei na fundação, e aí eu remeto novamente a esse começo, eu fui recebida por uma coordenadora que era assistente social, uma pessoa incrível, assim, nota 10, muito bacana, e ela foi muito sincera, disse assim, olha, eu não sei muito o que vocês têm que fazer, sim, eu vou procurar me inteirar, vão aí, vão vendo algumas coisas e tal, mas assim, já vou avisando, vocês só não podem fazer psicoterapia aqui dentro. Eu estava entrando com outra colega, minha dupla psicóloga na época, mesmo que a gente mal se conhecia, assim, a gente se olhou como quem diz, mas é essa a discussão, né? Isso que está posto, né? Tudo bem, estava chegando, enfim e tal, passou uns 15, 20 dias, essa mesma coordenadora, uma pessoa com quem eu tenho muito apreço assim, até hoje, e eu tenho certeza que a intenção dela era nos ajudar, tá? Passou uns 15, 20 dias, eu falei assim, Gurias, eu tive uma ideia bem legal, eu pedi para uma colega de vocês, assim, que está mais tempo aqui na fundação, vir conversar com vocês, assim, para, né, assim, falar como é que é o trabalho do psicólogo e tal, na fundação e tal. Legal, vamos conversar. E aí veio a colega para nos dizer que a gente não podia fazer psicoterapia. E eu falo, não é saúde, as pessoas têm outras demandas, a gente não pode dizer não, né? A gente não pode esperar com que as pessoas construam a sua demanda para ter atendimento, né? E a gente não pode fazer psicoterapia. E eu digo, puxa vida, né? Mas para mim era uma coisa meio óbvia, né? A gente estava migrando, enfim, de política e tal. Mas tudo bem, fui escutando. Passou uns 2 meses, teve um evento, isso para mim foi... Nesse dia eu fiquei brava. Nesse dia eu fiquei brava, eu não falei nada. Não. Um evento no Everest, vieram profissionais da área do serviço social de fora, de outros lugares, não de Porto Alegre, para poder falar. E aí uma delas, na sua fala, porque a inclusão dos psicólogos na política de assistência social é um ganho, enfim, mas é preciso deixar muito claro que vocês não podem fazer psicoterapia. Aí eu olhei para ela e falei, não, é brincadeira, eu estava brincando comigo, né? Gente, eu custei entender por que isso vinha, entende? Na hora eu fiquei brava, mas como eu estava chegando na fundação, eu não me atrevi a pegar o microfone e falar, assim, até por uma questão
né, de poder lembrar, de, bom, a gente estamos, né, no campo da ética, né, talvez o assistente social possa falar daquilo que os assistentes sociais possam não falar, vamos deixar com que nós, psicólogos, digamos aqui, né, aqui a gente veio, o que a gente faz, enfim. Mas, bom, acho que fala de um campo, de um terreno novo, né, daquilo que também no social circula, né, do que faz um psicólogo, né, essa coisa dos mitos, né, do psicólogo que adivinha, do psicólogo que só de olhar, né, sabe o que tu está pensando. Essas pessoas têm isso vai constituir da nossa cultura ainda, né. E aí quando tu fala da questão de um país, né, escravocrata, quando tu fala, né, todo esse embasamento também da... eu acho que a gente não tem como olhar para aquilo que a gente faz hoje, se não olhar para tudo aquilo que nos constituiu antes disso, né. Eu tenho muito desse hábito, assim, eu escrevi um capítulo de um livro há um tempo atrás, falando exatamente do papel do psicólogo no atendimento de crianças vítimas de violência. Eu comecei a escrever, aquilo não andava, e tá faltando eu escrever, eu estou começando no lugar errado, eu preciso começar do começo, eu preciso começar dizendo, né, da onde veio a psicologia, de como é que essa profissão se constituiu no nosso país, né, das violências que nós, né, que todos nós, enquanto sujeitos, né, sofremos ou praticamos em algum momento, e quanto a gente precisa estar se havendo com isso para que tu possa fazer um trabalho efetivo, enfim, né. E aí, a referência técnica, né, esse caderno de referência, eu achei ele muito feliz, assim, com algumas colocações, eu não achei nenhum furo nele, assim, né, eu achei bem apropriado, principalmente porque ele não dá respostas, né, eu acho que ele deixa isso bem claro. O material de referências técnicas, ele fala muito mais de um posicionamento ético e político da nossa profissão, do fazer da nossa profissão. Isso ele até pontuei aqui, fiz alguns apontamentos, porque assim como a Raquel eu falo pouco, né, e perco de vez em quando, né, eu fiz alguns apontamentos aqui, mas assim, na página 52, na página 103, para quem quiser pegar depois, né, ele fala exatamente isso, né, as referências técnicas não vêm para definir o que os psicólogos devem fazer ou não, vem para lembrar que nós temos, né, normativas, que nós temos embasamentos legais, que a gente tem um código de ética que nos alerta, né, que nos coloca, né, muito em sintonia, né, com uma concepção de trabalho, né? Eu acho que isso é extremamente importante. E aí ele começa, então, principalmente o eixo 1, fala um pouco desse resgate histórico, né? Eu acho que a gente, nós hoje, né, somos, enquanto brasileiros, dentro da nossa história, daquilo que está dentro do nosso DNA, enquanto cidadão desse país, enfim, acho que a gente tem 3 grandes feridas narcísicas, né? Eu acho que tem a forma como fomos colonizados, né? Eu não consigo, né, falar de criança sem falar de como fomos colonizados, né? Parece uma coisa muito distante, enfim, né? Mas a nossa colonização, todos sabem, foi literalmente uma invasão. Adoro os portugueses, adoro Portugal, enfim, mas, bom, foi uma invasão, né? A primeira violação de direitos postos no país, talvez, né? A gente tem a questão da escravatura, né? Eu acho que isso é algo extremamente importante e que 1888 não é tanto tempo assim, né, se a gente for pensar, né, e aí a tua fala endossa muito bem isso, né, e a gente tem o período de ditadura, que está aqui nas nossas costas, né, de 64 a 1985, né, todos, né, se não todos, mas pelo menos muitos de nós vivemos, nós crescemos nesse período, nós fomos constituídos dentro de uma cultura, né, ditatorial, né, de segregação, de questões muito postas que nos constituem enquanto povo, enquanto valores. Bom, eu vou trabalhar dentro de uma política pública que não me põe, enquanto desafio cotidiano, que não lidar constantemente com questões de valores, né? Quando fala com violação de direitos humanos, fala muito bom. Vai atender uma mulher que é vítima de violência? Não está distante disso, né? O que toca em ti? O que tu construiu enquanto valor diante, né, dessa situação? Eu acho que a referência técnica, ela está bem bacana, assim, nesse início, né? Acho que vale a pena fazer essa contextualização. Enquanto história da nossa profissão, eu vou colocar, eu acho que é importante a gente poder fazer essa breve retrospectiva, porque por incrível que pareça, nem todos os psicólogos falam disso, lembram disso, né? Então acho que a gente às vezes fica falando, parece, eu me sinto repetitivo, lá pelas tantas mergulhando numa água meio rasa, né? Mas de qualquer forma, nós fomos constituídos enquanto profissão em 1962, né? Num período
né, onde, e regulamentada, essa profissão foi regulamentada dentro de um princípio higienista, né, ou seja, dentro da concepção do homem certo, mulher certo, no auge, né, na questão dos testes psicológicos, né, de que, bom, poderíamos prever possíveis ajustes ou desajustes de conduta dentro da lei, né, que nos regulamenta 4119, coloca, né, nos é colocado como temos quatro funções, atividades privativas do psicólogo, né, a questão do diagnóstico psicológico, a questão da orientação e seleção de profissional, a questão da orientação psicopedagógica e solução de desajustamentos de conduta. Isso está posto para nós. Enquanto lá na nossa origem, na profissão. Se a gente traz isso para uma prática hoje, né, a gente vai ver que muitas práticas, né, ditas garantidoras de direitos, muitas vezes não falam de outra coisa que não, né, ajuste de condutas. Né? E aí, eu achei bastante importante, assim, volto novamente à questão das referências técnicas, né, que nos lembram, né, o compromisso que nós temos, né, no sentido de reafirmar sempre a prática de direitos humanos e o que é trabalhar com direitos humanos. Nós somos operadores de direitos humanos enquanto profissionais da política de assistência social, né, não só enquanto política de assistência social, enquanto psicólogos como um todo. E aí, volto à provocação, né, lá quando eu entrei na FASC, vocês não podem fazer psicoterapia. Não sei se eu consigo fazer essa postura, assim, onde eu quero chegar. Né? Independente da área, né, onde a gente atue, é importante com que a gente possa, no meu entendimento, pelo menos, saber que a gente... Em primeiro lugar, eu sou psicólogo em qualquer lugar. Eu sou um profissional da área de saúde mental em qualquer lugar, em qualquer contexto que eu venha trabalhar. Né? Ser um profissional da área de saúde mental não significa que eu trabalhe só com psicoterapia, e nem significa que seja tratamento, e nem significa que isso seja clínica, e nem significa... Né? Bom, o que significa, né, ser um profissional da área de saúde mental? O que significa, né, tu ter dentro, hoje, um código de ética, desde 2005, né, que traz os seus princípios fundamentais, né, baseados na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso não é qualquer coisa. Então, isso, para mim, aí no entendimento meu, né, do Silene, isso me desautoriza, né, enquanto pessoa física, né, a acreditar ou não, me posicionar favoravelmente ou não a determinada situação. É importante poder ter, enquanto ciência, né, enquanto profissão, um compromisso de defesa desses princípios. E esses dias, acho que tem, sei lá, uns 2 meses atrás, eu fui almoçar com um colega que é psicólogo, e ele foi, e digo isso porque conversei com ele, disse isso, né, na ocasião, inclusive, ele foi muito infeliz porque ele fez uma defesa da pena de morte. E não só da pena de morte, como também se atreveu a criticar o Bolsa Família, enfim, uma série de questões, e que eu coloquei para ele que eu achava muito sério um psicólogo, acho que enquanto pessoa física, ele não fala de alguma coisa, das coisas que ele acredita, enfim, mas enquanto psicólogo, acho que é muito complicado, né, falar desse lugar onde critica, né, questões que são os pilares da nossa profissão. Bom, e aí, enquanto psicólogos, estamos trabalhando dentro de um CRES, dentro de um CRAS, que trabalha com violação de direitos. Né? Eu acho que isso é importante. Né? Essa é a função ética do fazer, né? Político, ético-política, né? De poder garantir a efetividade de princípios que embasam a nossa profissão. O que eu percebo é que nem sempre se tem essa crítica, né? E por isso que eu gosto muito do espaço do conversando, né, assim, sobre a psicologia do SUS, porque eu acho que é um espaço que a gente tem para poder se dar conta dessas coisas, poder se contextualizar. Olha, não estou sozinho, não sou eu, Lucilene, pessoa física, que estou lá no município, que as pessoas podem me dizer qualquer coisa, eu estou ali representando uma profissão que tem embasamento, que tem um código de ética, que tem normativos, que tem referências técnicas, né? E que a gente precisa estar buscando isso também. Então, espaços coletivos são muito poucos dentro da nossa profissão, né? E esse espaço acho que é um que a gente precisa tá valorizando sempre. Né? Eu encontrei um artigo, né? Acho que que eu achei bem bacana, embora ele fale da formação em serviço social, ele trata um pouquinho disso, dos resquícios, o título do artigo, inclusive, é os resquícios da doutrina da segurança nacional na formação em serviço social. Ele aborda exatamente isso, o que dentro desse período se traz enquanto marca, enquanto traço de exercício de uma profissão. Quando eu li esse artigo, embora ele fale do serviço social especificamente, eu consegui identificar muita coisa daquilo que hoje também, né, nos constitui enquanto psicólogos.
E faço essa sugestão, então, se alguém quiser ler, é um artigo bem simples de poder achar, enfim. Tá? Bom. Tempo para a gente começar. Eu nem comecei ainda a falar. Mas tudo bem, né? Bom, deixa eu ver aqui das anotações que eu fiz, então. Eu vou me deter um pouquinho, já que a gente tem um tempo. Pode repetir o nome do artigo, por favor? O nome do artigo que tu falasse agora há pouco. Os resquícios da doutrina de segurança nacional na formação em serviço social. Ele é um artigo, ele é um resumo de um trabalho que foi apresentado no 3º Congresso Mineiro em Serviço Social. Agora, não tem muito tempo. Eu achei ele bem bacana, assim, porque ele consegue fazer uma contextualização histórica, né, do que... Não consigo pegar. Não conseguiu pegar? Pode falar de pegar. Os resquícios da doutrina da segurança nacional na formação em serviço social. Obrigada. Coloquei aqui, né, acho que algo que é bastante importante dentro disso que eu estou falando, né, enquanto dever ético, e eu acho que essa palavra ética é o que a gente, no dia a dia do trabalho dentro de um CREAS, e aí o tema da referência técnica e a fala, né, que o pessoal me pede, um relato de experiência, o que é o papel do psicólogo no CREAS. Muito mais do que dizer o que a gente faz, quais são as tarefas que faz. Eu acho que nesse momento, principalmente na implantação da política, o nosso papel, ele é um papel ético, ele é um papel político, ele é um papel de defesa, né, da implantação, que essa política ela precisa dar certo, em primeiro lugar. Né, eu acho que é preciso acreditar nela, né, e ela precisa dar certo. Em segundo lugar, a gente precisa ter exposto o nosso papel de um posicionamento de defesa, né, ética e política da nossa profissão. Né. Eu acho que nesse momento histórico, né, com tudo que tem de bom e de ruim fazer parte desse momento, porque é um momento onde a gente tem poucas diretrizes, é um momento que a gente está construindo tudo isso, é um momento de muita ansiedade, né, na constituição do trabalho, das equipes, enfim. Né, esse é o nosso papel. Né, independente do que se possa fazer, dos dispositivos que se lança a mão para poder exercer essa profissão, esse é o nosso papel. Então, bom, não tem uma forma, não tem uma resposta pronta para isso, enfim. Acho que a discussão, garantir espaços de discussão, espaços de amadurecimento, espaços de troca e de dificuldades, principalmente em cada contexto, né, de poder nos sentir sozinho em cada território. Eu acho que isso é o que nos constitui o nosso papel nesse momento. Tá? Nós temos que ter um dever ético, cabe ao psicólogo avaliar continuamente as suas concepções a respeito das várias histórias de exclusão que houve vivenciando no CREAS. Tá? Eu trago aqui algumas situações, acho que a gente tem como grande desafio hoje, pelo menos aqui em Porto Alegre, integrar um centro de referência que congrega 3 serviços. Em Porto Alegre a gente tem o PAEF, que trabalha então, com famílias, né, no geral, com situações de violência contra a mulher, violência contra a criança, violência contra o idoso, enfim, todas as ditas formas de violação, né, de direitos. A gente tem o serviço de medidas socioeducativas, que trabalha com adolescentes em conflito com a lei. A gente trabalha também com o serviço de abordagem social de rua. Tudo isso dentro de um CREAS. E aí entra aquela questão que tu trazia, né, da discussão, bom, o que é especializado dentro de tudo isso, né? Acho que essa é uma questão, é uma discussão hoje que a gente tem feito dentro da Fundação. O que faz de um CREAS ser um serviço especializado? À medida em que tu lida com tantas situações que são diversas, que são um universo em si, que requer um estudo, que requer pesquisa, que requer um entendimento de fenômeno, né, para que tu tenha uma efetividade, uma escuta, um acolhimento, enfim, um direcionamento correto, né, no sentido de fazer valer efetivamente essa política. Né? Então, acho que essa é uma questão bastante importante. Né? Acho que tem algumas situações, eu coloquei alguns exemplos, né, trabalho com, e aí a questão dos signos, né, eu tenho pensado bastante no trabalho que a gente faz com a população em situação de rua. O quanto é muito comum, e a gente vai falando sem sentir, o trabalho com morador de rua, bom, e muitas vezes tu esquece do sujeito que está ali numa condição de rua e que tem uma história, e que tu precisa muitas vezes não, esse é o teu papel de acolhida, de integrar essa história, de poder ver o que tem de potencialidade, e que bom, a superação da vulnerabilidade não necessariamente seja sair da rua, né? Muito pelo contrário, poder encontrar outras alternativas, talvez, de convivência dentro do próprio espaço de rua. Né? Hoje a gente tem tido algumas discussões bastante importantes, né? E é uma questão que vem
me incomodando e questionando, e no momento assim, a gente vem tentando trocar bastante, talvez nunca em Porto Alegre se tenha tido um número tão expressivo de crianças que em serviço de acolhimento institucional, e a Camila vem, né, de um serviço, talvez possa falar um pouquinho disso. Bom, isso fala do quê? Daquilo que se trazia como uma psicologização da questão social, ou seja, tudo, né, coloca as coisas no fracasso da família, a única saída que tem é acolher, botar crianças em abrigo, e isso está posto, ou isso fala de um fracasso da própria rede, né, um fracasso, um esgotamento de recursos, não necessariamente todos os que poderiam se colocar à disposição de uma família, né, então acho que são questões bem importantes que a gente tem tentado hoje dar conta, né? O trabalho com adolescente em conflito com a lei, né? Também um trabalho que tem suscitado assim, uma série de questionamentos dentro dos serviços, até que ponto tu trabalha com adolescente numa lógica, né, do infrator, até que ponto esse adolescente é vítima. A gente teve agora um decreto em 2012 que aponta entre as piores formas de trabalho infantil a questão da utilização, recrutamento e oferta de adolescentes para atividades ilícitas, particularmente a produção e tráfico de drogas. Bom, mas dentro disso, então, ele é um sujeito vítima de uma situação, né, enquanto explorado numa forma de trabalho, ou ele é um infrator? Bom, no momento, Porto Alegre está lidando como infrator. E aí, bom, vai para dentro de um espaço do judiciário, terceira vara, vem cumprir uma medida em meio aberto, em meio fechado, e isso tem nos suscitado bastante, vários questionamentos. Bom, qual é o papel do psicólogo dentro desse tipo de situação? E aí eu trago uma outra autora também que eu tenho buscado ler, e até foi uma das autoras citadas na referência técnica, buscada como uma das referências, a Maria Lúcia Miranda Afonso, né, também no outro artigo, se quiser anotar, né, a Psicologia do Sistema Único de Assistência Social, onde ela fala que a incorporação da psicologia no SUAS, na verdade, ela foi ao mesmo tempo temida e muito desejada. E aí temida exatamente nisso, dentro de um receio de um retorno à psicologização das questões sociais, ou seja, depositar a culpa dentro da família, dentro do sujeito. O sujeito é responsável pela sua condição social, e aí tu fecha, né, dentro dessa perspectiva, mas ao mesmo tempo muito desejada como uma possibilidade de, bom, se poder pensar essas questões, né, dentro de um espaço de cidadania, e cidadania nada mais é do que, bom, construída, alcançada dentro de um espaço de subjetividade. E esse é o papel do psicólogo, poder pensar, né, um espaço de subjetividade dentro de uma política pública que, em princípio, é dita para todos, dentro de um caráter, né, de universalidade. Que espaço é esse, né, do único? Que espaço é esse de relações desse sujeito? Que espaço é esse, né? E aí eu acho muito bacana, assim, né? Cada vez que tu recebe uma família, cada vez que tu recebe uma história, cada vez que tu recebe um sujeito, né? É como se estivesse na frente